Até já. E o Boles, que já está preparado para abrir a grande jornada esportiva. Alô, Boles, ótimo trabalho. Valeu, Batistão. Um abraço para você, um abraço para todos que estiveram conosco até agora e vão permanecer, afinal de contas, já tem jogo importante fechando esta quinta rodada. Bandeirantes presente aqui no estádio do Canindé. Batistão, um abraço. Um abraço, nós estamos encerrando o programa de hoje. Entre lá no Instagram da Rádio Bandeirantes, Rádio Bandeirantes Campinas, para dar o palpite. De agora até 10 minutos do primeiro tempo, o seu palpite vale prêmios, vale presentes. Entre lá, mas é importante você ser seguidor da página no Instagram. E aí você receberá no direct um link. Mas se não for seguidor e ganhar, você será desclassificado. Então, siga lá, Rádio Bandeirantes Campinas. E acabou! Vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui. Aliás, esqueci de despedir do Pedro Piscinato. Alô, Pedrão, abraço pra você, até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, achei que eu ia ter que ficar aqui até a noite. Antes tarde do que nunca, eu falava o meu avô. Até amanhã, Batistão, grande abraço. Agora sim, na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. De bola, P de Bandeirantes e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o estádio do Canindé.
em São Paulo, onde daqui a pouquinho a bola rola 8 da noite. Jogo que fecha a quinta rodada do Campeonato Paulista. Tem Portuguesa e Guarani, a Lusa contra o Bugre. Dois times que venceram na última rodada, vitórias importantes fora de casa. A Portuguesa quebrou um tabu de mais de 10 anos, não vencia o São Paulo no Morumbi, foi lá e venceu o Tricolor. E o Guarani, que venceu a primeira fora de casa diante do Velo Clube. Guarani nesse momento é o quinto colocado com 11 pontos, a Portuguesa ocupa a nona colocação com 6. E quem vencer vai para o G8, o grupo dos 8 melhores nesse Campeonato Paulista. Traiçoeiro de apenas 8 rodadas. Hoje o fechamento da quinta rodada, depois desta rodada serão apenas mais 3 rodadas para a definição dos 8 times que avançam à próxima fase, dos 2 últimos que serão diretamente rebaixados. Vamos disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. Daí, jogo de fundamental importância para Guarani e Portuguesa. A bola rola já, 8 da noite no Canindé. A equipe está no aquecimento. Torcida da Portuguesa mobilizada, vem chegando. A torcida do Guarani também já comparecendo em bom número no setor de visitantes. São os ingredientes para este jogo que você acompanha a partir de agora aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM faixa estendida 85,7 pelos aplicativos da própria Rádio Bandeirantes Campinas, pelo Bandplay, pelos demais aplicativos. Tem TuneIn, tem Rádios Net, uma infinidade de aplicativos para você ter o futebol na palma da sua mão, além, é claro, do nosso canal no YouTube, com imagens aqui da cabine da Rádio Bandeirantes no estádio do Canindé, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu já convido você a participar e interagir conosco na nossa arquibancada virtual, para deixar aquele like, aquele joinha esperto, para a gente ter o maior mobilização e engajamento da galera que vai curtir o futebol nesta segunda-feira. E ainda dá para você compartilhar o nosso link nos grupos de WhatsApp. Você compartilha, chama a galera para participar, para interagir conosco. Portuguesa e Guarani, é este o jogo, 8 da noite aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Afinal de contas, nada substitui a emoção e o futebol no rádio. Para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ica Atacado de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta do Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop. Que isso, boca suja. Desktop é bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. É Logos Materiais Elétricos. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E futebol é comigo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, o Batistão que esteve na área, comandando o Esporte em Debate até agora há pouco. E a partir de agora, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva na Rádio Bandeirantes, com as primeiras informações das equipes antes da bola rolar do tapete verde do Canindé. As últimas do Mugrão, que vai para cima da Portuguesa. Vencendo hoje, praticamente elimina qualquer risco de rebaixamento. E ainda termina no G8, o grupo dos 8 melhores que avançam na sequência do Campeonato Paulista. Alô, Breno Beretta, gramado do Canindé. Um grande e forte abraço para você. Boa noite, Band Beretta. Alô, Leandro Boles, grande abraço pra você, boa noite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Guarani tá terminando o processo de aquecimento, os jogadores agora treinando a pontaria, né? O trabalho final antes de subirem já vestidos pro gramado do Canindé. O técnico Matheus Costa mantém a mesma formação das últimas rodadas, quando o Guarani empatou com o Santos e também venceu a equipe do Velo Clube. O Maranhão, que era a dúvida, está confirmado entre os titulares. E é claro
que o Guarani vem pro Canindé para somar pontos, pelo menos um pontinho essa noite, diante do torcedor, que comparece em bom número aqui na capital paulista, Bolis. E como chega a Portuguesa Lusa, que também vem embalada, afinal de contas, na última rodada ganhou do São Paulo fora de casa, e a Portuguesa bebê. A Portuguesa tem um desfalque importante, né? O René, jogador que é vice-artilheiro do Paulistão, ele foi expulso no final do último jogo, a vitória sobre o São Paulo no Morumbi, e desfalca a equipe da Portuguesa. E com isso, o técnico Fábio Matias escolheu Cadorini, centroavante, para substituir o René. O Hudson tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, também está fora. A Portuguesa, que conta com o apoio do torcedor, irrigação ligada nesse momento aqui no gramado do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, e a expectativa de grande jogo esta noite entre Portuguesa e Guarani. Bolis. Ô Breno, ninguém está nos ouvindo agora, hein? A gente sabe da audiência sensacional, bombando nos grupos do WhatsApp, mas há uma orientação do nosso Gilberto Sufi para que você leve o microfone ambiente até atrás da placa daquele hipermercado famoso, tá bom? Ok. Valeu, Cleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece o riscado, vestiu as camisas de Portuguesa e Guarani, enquanto goleiro profissional, mais de 20 anos de carreira, e hoje, sem sombra de dúvidas, é um jogo especial para Cleger Zorzinho, que é um dos comentaristas do jogo. Alô, Cleger, um grande e forte abraço para você, boa noite. Boa noite, Leandro Bolis, um abraço para você, especial para o amigo ligado na Bandeirantes. E você está no Canindé, onde eu conheço tudo aí, viu, Bolis? Aí eu conheço tudo, né? E sem dúvida nenhuma, privilégio, grande prazer ter vestido a camisa desses dois times tradicionalíssimos, gigantescos do futebol brasileiro, né? E eu fico muito grato e muito feliz e agradecido a Deus por ter me dado essa oportunidade. Hoje, claro, vamos lá para o Guarani, que precisa da vitória, né? A Portuguesa está bem na competição, é muito bem treinada, isso a gente tem que ressaltar. O Fábio Matias é um treinador, aliás, é um dos caras mais respeitados aí na categoria de técnicos. Todo mundo respeita muito o Fábio, porque é um cara realmente muito estudioso, que sabe muito de futebol. Então, o Guarani tem que estar muito atento. O Matheus Costa mantém o mesmo time, eu acho que está certo, né? Ele vem aí com o Maranhão, que era dúvida, de repente aparece no time titular. Acho que essa sequência, você vai dando entrosamento, vai dando mais encaixe ao time. Agora, eu quero ver o Guarani naquela mesma crescente que começou lá no jogo contra o Santos. Na partida contra o Velo teve algumas dificuldades, mas venceu o jogo, ganhou, né? E a gente espera que ele continue nessa evolução para que possa trazer pontos a Campinas. Breno Beretta toca num ponto importante. O Guarani precisa somar pontos, seja ele a vitória, seja ele o empate. Essa é a minha expectativa, Leandro. Valeu, Cleger. Aliás, a dona Catarina, Portuguesa Raiz, manda um grande abraço para você, viu, Cleger? Ela tá por aí, a dona Catarina, manda um grande abraço, vendendo um forte pastelzinho abraço de Belém, quindim, viu? Entre outros doces portugueses. Deixa eu falar uma coisa. O Gilberto Suf já pediu aquele bolinho de bacalhau ou não? 2 quindins, um pastelzinho de Belém e meia dúzia de bolinho de bacalhau. Sensacional. Olha ali atrás, ali, ó. Tá tomando o quê? Tá tomando uma água de coco, Gilberto. Aliás, é sensacional. Mostra aqui, Giba. Mostra aqui. Eu faço questão de mostrar. Olha aí, ó. Mostrar no YouTube. Olha aqui, que ó. legal, hein? O pessoal manda aqui pra gente, ó. Então tem refrigerante, tem água, tem suco. Daqui a pouquinho vem também a comida. Então estamos sendo muito bem recebidos. É porque a gente chegou aqui e disse o seguinte: fazemos parte da equipe de Cleger Zorzinho. Cleger Zorzinho faz parte da equipe, a equipe de Carlos Batista. Então, tapete vermelho. Carlos Henrique, o bate pesado, CH na área também para comentar Guarani Portuguesa. Alô, CH, um grande e forte abraço para você. Boa noite. Boa noite, Bolis. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Eu acho que o Guarani está bem escalado. O treinador, eu faria algumas coisas diferentes, mas eu não sou o treinador. Eu acho que ele está seguindo uma linha que combina com o conceito, a maneira que ele enxerga futebol. Eu tenho as minhas restrições, mas não há dúvida, nós não podemos deixar de reconhecer que nas últimas partidas o Guarani melhorou sua performance. Precisa melhorar mais? Claro, é evidente. Tem problemas na lateral direita, tem problemas na volância, tem problemas no comando de ataque, às vezes na lateral esquerda também. Então,
tudo dentro da normalidade para início de campeonato. Agora, não há dúvida, se continuar subindo de produção e conquistar uma vitória, o Guarani chega a 8 pontos. Daí dá para sonhar com algo mais dentro da competição. Vamos torcer e aguardar. Eu também entendo que o empate não é um negócio ruim, mas eu tenho certeza que o Guarani vai tentar jogar para ganhar, Boris. Você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixando o seu like, registrando a sua audiência, o seu palpite pro jogo. Quem vence? Portuguesa, Guarani, Guarani, Portuguesa. 8 da noite, daqui a 15 minutos a bola rola no estádio do Canindé. E agora, o destaque do plantão de âncora do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas nesta segunda-feira, para fecharmos a 5ª rodada do Paulistão. Alô, alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço. Boa noite, Edu. Boa noite, meu grande amigo Boris. Boa noite a todos os amigos aqui dessa transmissão. Em especial, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Ó, essa aqui é uma boa, hein? Atenção, presta atenção. Tô recebendo aqui do Elcio Paiola, nosso grande amigo. A Liga Campineira está oferecendo curso de arbitragem. Atenção, gratuito. O diretor lá é o Joãozinho Guedes. Joãozinho, daquele ataque do Guarani 64, tá com o Ciclo Santos. Joãozinho, Nelsinho, Babá, Américo Moroni e Carlinhos. É ele mesmo, João Guedes. Joãozinho esteve na ponte em 69 também. O curso de arbitragem, olha, vai oferecer diploma no final, hein? Começa dia 24 de fevereiro, vai até 26 de março. Inscrições 99112 0696 99112 0696 ou ligacampineira.com.br. Vale a pena, hein? Outro detalhe também aqui é o seguinte, sempre foi assim. Guarani no Canindé perde, Portuguesa aqui no Brinco ganha. O histórico terrível. A última vitória do Guarani no Canindé foi há 20 anos, 2 de junho de 2006. 1-0, gol do menino Éder, revelado na base. O técnico do Guarani era o Vaguinho Dias. Saiu do Figueirense, acertou Caíto de Limeira, disputando a Série 2. E o técnico da Portuguesa, Luiz Carlos Barbieri. O Barbieri é espetacular, meio de campo, Tozin e Boiadeiro. O Barbieri foi vice-campeão brasileiro pelo Guarani em 86, um time sensacional, mas ele se machucou na reta final, estava vendido para o Flamengo, o Barbieri, e estava de casamento marcado. Uma entrevista aqui pra gente, ficou com 1 ano parado devido a essa contusão. Meus amigos, vamos lá, Jornada Esportiva Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi, Lucas Pessoa e Gilberto Sufi, os profissionais da técnica Bandeirantes. Tem futebol na Bam. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Na contagem regressiva está chegando a hora. Já tem bola rolando para Portuguesa e Guarani. E agora, sem perder tempo, direto e reto na voz de Breno Pereta, chegou a hora da ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Alô, torcida bugrina ligada no futebol da Bandeirantes. É o Bugrão, todo de branco hoje. Definido e escalado pelo técnico Matheus Costa. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 1. Rafael, lateral direito, com a 3. Na zaga, Maurício Antônio com a 13 e Jonathan, número 4. Na ala esquerda, Emerson, meia dúzia. No meio campo, William Farias, o capitão, com a 5, Natan Melo com a 8 e Isaac com a 10. No ataque, Guilherme Parede veste a 7, Mirandinha com a 11 e Maranhão, número 9, confirmando e conferindo o bugre de Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan e Emerson, William Farias, Natan e também o Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. No banco, à disposição de Matheus Costa, Matheus Klaus 12, Cicinho 2, Matheus Povo 15, Renan Castro 16, Ralf 14, Fabrício Dias 22, Diego Torres 20, Cauã Jesus 21, Guilherme Cachoeira 18, Dentinho 17, Luca 19 e Kevin, camisa 23. É a Portuguesa do técnico Fábio Matias, buscando mais uma vitória no Campeonato Paulista. Definida e escalada com Bruno Bertinato, número 1. Na direita, João Vitor com a 2. Na zaga, Gustavo Henrique 3 e Eduardo, número 4. Na ala esquerda, Caio Roque 17. No meio campo, Guilherme Portuga com a 20, Zé Vitor com a 8 e o capitão Gabriel Pires com a 10. No ataque, Everton com a 7, Maceió 19 e Cadorini, número 9. No banco, à disposição de Fábio Matias, João Paulo 12
Boteguim 33, Carlos Lima 39, Cíncia número 42, 30 para Cauê Dias, Sequini 25, 27 Denis, 14 Marcelo Freitas, Cauari 11, Igor Torres 13, 77 Kevin Coloni e 91 para Lohan. Arbitragem do jogo. O árbitro é João Vitor Gobi, assistente 1, Fabrini Bevilacqua Costa, assistente 2, Leandro Matos Feitosa e o VAR é de Vinícius Furlan. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. É um jogo importante, né, pelas pretensões do Guarani dentro da competição. Guarani que mantém o mesmo time, o Guarani que vem numa crescente, e a gente tem dito muito isso, né? O Matheus mostrou naquela partida contra o Santos, depois na partida contra o Velo, em alguns momentos mostrou uma evolução, claro que alguns problemas ainda, mas enfim, eu espero ver o Guarani crescendo, evoluindo, e tá aí uma partida importantíssima, né? Até porque é um confronto direto, e com a vitória o Guarani entra de vez no G8, que é o primeiro objetivo da competição. Aliás, o primeiro objetivo é permanência. O segundo objetivo, classificação. Então, o Guarani que para mim já deixa esse primeiro objetivo concluído e já começa a vislumbrar outras situações melhores dentro da competição. Claro e óbvio, vai enfrentar um bom time, mas eu estou confiante, viu, CH? Eu acho que se o Guarani continuar com aquela mesma evolução, apresentar aquele futebol apresentado em alguns momentos, e a grande maior parte do jogo contra o Velo, é possível que o Guarani consiga surpreender. E o empate, para mim, não é um mau resultado não, viu, CH? E para você, espera do jogo, Carlos Henrique, boa noite. Boa noite, Gleger. Eu espero que o meio campo do Guarani jogue. Jogue marcando e jogue com a bola. E esse, para mim, é o principal desafio do técnico Matheus. É fazer a dupla de meio campo, o senhor William Faria e o seu Natan, jogarem um futebol onde o Guarani possa fazer a transição, essa bola ter movimentação precisa e com rapidez. Senão a bola não chega na frente. Do lado direito já não chega porque o Rafael é zagueiro. Do lado esquerdo o Emerson desce mais, mas é pouco. Precisa da participação dos dois volantes com o potencial que tem. Então, por que eu estou falando do meio campo? Porque o meio-campo da Portuguesa é muito forte. Ele é muito entrosado. E aí é o segredo do jogo. Vamos ver como é que vai ser o comportamento do Guarani. Eu acho que o time está crescendo de produção. Só espero que hoje tome bastante cuidado com a parte defensiva e tenha, principalmente, uma alegria na maneira de jogar para que essa bola chegue para Maranhão, Mirandinha e Parede. Leandro Boles. Valeu, CH, valeu, Gleger, Zorzinho, os comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes neste pré-jogo. Já tem bola rolando, agradecendo a galera que já está aqui no YouTube. Agora vem o Antônio sempre conosco, tá lá com a Vilma, com a Carol, torcendo pelo Guarani. Abraços a toda a equipe da Band, direto de BH. Ayrton tá por aqui, Leonardo Broto. Vamos, Bugrão, Amoreiras, Vidro Box. Tá dizendo que o Guarani goleia 4-0. Robson Vitoriano, direto de Leme, sempre conosco. Fernando Carvalho tá secando, dizendo que a Lusa vence. 3-0, Marquinhos Silva também. Marquinhos Rogério Medeiros, Marquinhos Silva tá por aqui. João Paulo Formaggio, sempre conosco, acompanhando a transmissão. Já deixou aquele like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Galera bugrina marcando presença, bom público também do lado da Portuguesa. As torcidas ficam em lados opostos, né? A parte aqui das sociais, das cadeiras numeradas, onde há a presença da torcida da Portuguesa, mas em menor número. Então fica aquele espação. E do outro lado, no lado oposto da cabine da Rádio Bandeirantes, sem a presença do público, aquele local está fechado, né? Para a presença do torcedor. Vai rolar a bola aqui no estádio do Canindé. Para quem conhece o estádio Oswaldo Teixeira Duarte, o Guarani fica à direita, vai atacar para o gol da Marginal. Marginal do Rio Tietê, que fica bem atrás. E o movimento sempre muito grande, afinal de contas, uma das principais vias do Brasil. E a Portuguesa atacando do outro lado, a Portuguesa Lusa com uniforme rubro-verde. E do outro lado, o Guarani todo de branco. Vai rolar a bola, jogo que fecha a quinta rodada do Campeonato Paulista.
Jogo importante, Portuguesa e Guarani. A Lusa ocupa a 9ª colocação com 6 pontos. O Guarani é o 11º colocado, tem 1 ponto a menos, tem 5 pontos. 2 times que venceram na rodada passada. A saída com a Portuguesa, vai apitar o árbitro. Apita João Vitor Gobi, bola rolando. Vamos juntos no Futebol Bandeirantes. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui na Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos em mais futebol aqui na Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Começa o jogo que fecha a 5ª rodada do Campeonato Paulista aqui no estádio do Canindé. Sai jogando o time da Portuguesa com Gustavo Henrique, tentou passe por dentro, estica bem aperta para recuperar. Natan Melo para o time do Guarani, levanta a cabeça, empurra na ponta para Emerson, já evolui para o campo ofensivo, solta o jogo curtinho para Isaac, na meia esquerda, tentou devolução para Emerson, rasga, corta João Vitor, coloca a bola para fora e acabou sentindo. Pede atendimento médico, João Vitor Gobi para o jogo está parado no estádio do Canindé. O time do Guarani jogando todo de branco, como já havia relatado o Breno Beretta, e o torcedor bugrino marcando presença vai acompanhar de perto o ataque do Bugrão neste primeiro tempo. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. São os primeiros movimentos aqui no Canindé. Bola para Maurício Antônio. Ele recua para Kaique França. Sai da área. Dá um levantamento para o campo de ataque. Um chutão para o campo de ataque. Chegou, cortou a defesa. A bola volta para o time da Portuguesa. Recebeu Cadorino em posição legal. Tentava o lançamento na hora H. Chega Maurício Antônio. Estica o pé para cortar. Na sequência, o Jonathan Costa bate a bola contra o seu adversário. Ganha a lateral o time do Guarani para fazer a cobrança. Vem para a bola Emerson com a meia dúzia estampado na camisa. Quem é que se apresenta para o jogo é o Isaac. Mirandinha também tentou. Passe aqui no comando para Maranhão. Ele divide, entra e corta, tira. Defesa, Natan chega bem. Recupera para o time do Guarani na bola. Empurra por dentro para Isaac. Vem embora o Guarani. Abertura pela direita para Guilherme Paredes. Está cheio de gás. Fez o gol da vitória na última rodada. Tenta o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Mirandinha ainda tenta, mas se chega primeiro o João Vitor. Protegendo, a bola vai embora pela linha de fundo. Band Beretta. Tiro de meta cobrado pelo time da Portuguesa. Sai jogando a Lusa com Gustavo Henrique. Deixou curtir para João Vitor do primeiro terço do campo. Levantou para o campo de ataque, tentando Gabriel Pires. Chega bem na cobertura para cortar o capitão William Farias. Na sequência, o Emerson Barbosa acabou se livrando da bola. Tentou domínio, a bola deu uma escapada. A verdade é essa. Acabou saindo lateral para o time da Portuguesa bater. Vem para a bola João Vitor. Com quase 3 minutos desse primeiro tempo. 0-0 no Canindé. Cobra João Vitor. Tentou passe para o meio. Chega Maurício Antônio. Tira parcialmente. A bola volta para o time da Portuguesa. Bola no pivô. Cadorini que acaba sofrendo a falta. Na ponta direita é falta para a Portuguesa bater. Breno Beretta. É uma falta perigosa na meia direita, né? Jogador da Portuguesa ainda está caído por ali. Vai levar perigo para o gol do goleirão Kaique França. E o Kaique França está bem na frente da torcida organizada da Portuguesa, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse lance, Boles. E atrás, além da torcida, fora, evidentemente, do lado externo, prédios foram construídos, né? Prédios residenciais. Tem um, inclusive, que parece que ele está dentro do campo, né? Parece lá Bomboneiro. O cidadão fica ali, ó, assistindo o jogo. Ele tem a escolha na TV, ouvindo no rádio ou na sacada. Ele fica praticamente dentro do campo. Lembra os aflitos também, né, Boles? Bem lembrado. Falta para fazer a cobrança. O time da Portuguesa vem para a bola. Gabriel Pires com a 10 estampado na camisa. Braço direito levantado. Pertinho da bola também do Zé Vitor. É falta perigosa para o time da Portuguesa. 0-0. Comecinho do jogo. Para você ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. Sai da bola. Everton deixou para Gabriel. Pé canhoto levantou fechado. A bola ficou viva. Chega Maurício Antônio de qualquer maneira para afastar. Tira o perigo. Coloca a bola para fora. É lateral lá na canhota para o time da Portuguesa bater. Caio Roque vem para a bola. João Vitor Gobi, árbitro do jogo, está pedindo, está sinalizando que é um pouquinho mais atrás. O jovem João Vitor Gobi, de apenas 30 anos. Está jogando na quarta zaga, Eduardo Piazos. Tentou passe do comando, sobe bem lá atrás, tira a defesa do Guarani. Maranhão vai brigar na disputa pelo meio, chega, corta a defesa, no bate-rebate. A bola sobra para o time da Portuguesa, passe errado do Guarani. Sobrou Cadorim, boa, a bola maceiou, bateu cruzado, pega Kaique.
da saída errada do time do Guarani. A primeira finalização do jogo foi da Portuguesa Bandebereta. Foi do Maceió, né? Ele chutou forte, chutou uma bola rasteira, mas estava no primeiro pau, bem posicionado o Kaique França, né? Ótimo goleiro do Guarani. 0-0, um clima muito gostoso aqui no estádio do Canindé, Boris. O tempo tá bom também, propício para a prática do futebol com 5 minutos do primeiro tempo. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Ica Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas para você ligado no FM, pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eduardo Biagos empurra na ponta para cá e o Roque volta por dentro para Eduardo. Recomeça no primeiro terço do campo o time da Portuguesa. Portuguesa que vem com moral. Derrotou na última quarta-feira o São Paulo no Morumbi pelo placar de 3-2. Vencia por 3-1. Estica a perna Mirandinha. Intercepta o lançamento. Recupera. Vem embora o time do Guarani. São 4 contra 4. Isaac para Guilherme Parede. Lá na ponta cruzou para Maranhão. A bola foi desviada. Passa a esquerda e vai embora. Quase o gol contra. É escanteio pro Guarani bater, Bebê. A bola bateu no peito do Gustavo. E se não fosse o Gustavo, o Maranhão chegaria na bola e faria o gol. Escanteio lado direito, Guilherme Parede na bola e ele tá bem na frente da torcida do Guarani, Bolis. A narração é minha, a emoção é sua. Escanteio pro time do Guarani bater, capricha com o pé direito, Guilherme Parede, ele calibra o pé. Antes o árbitro autorizar, ele chama a atenção do camisa 8 do Guarani, Natan Melo fica na frente do Bruno Bertinato. Evidentemente, se o goleiro sair, o quadro sinaliza que se ele atrapalhar, no caso, o jogador do Guarani, ele vai marcar falta. Escanteio, Guilherme Parede, pé direito, levantou para botar o gol, descabeça o desvio, a bola passa com perigo. No desvio de cabeça do Maurício Antônio, a bola passa quase no contrapé do goleiro, ela entra, Bebê. E ela passou pela cabeça do Maurício Antônio e também do Rafael. O último a tocar foi o lateral direito Bugrini, improvisado. E ele não se conforma até agora. A bola foi no ângulo direito do goleiro, próxima do ângulo direito, mas saiu para fora. 0-0, tudo igual no Canindé. O jogo começa quente no estádio do Canindé. Domina o time da Portuguesa, a partir do comando Zé Vitor, tentou por dentro, o desvio chega, defesa para cortar, Jonathan Costa com a sobra, chega também Cadorini tocando na bola, a bola sai, a bandeirinha marcou escanteio. Entendeu o auxiliar número 1 que a bola desviou no Jonathan Costa antes de sair, então é escanteio agora para a Portuguesa, Breno Beretta. E o capitão Gabriel Pires, pelo lado direito, na frente da torcida da Portuguesa, está se posicionando de perna esquerda para fazer a cobrança. É a vez da Luz a ter o campo ofensivo, ter uma oportunidade no campo ofensivo, vem para a bola Gabriel Pires, é o capitão do time com a 10 estampado na camisa, 10 de história aqui na Portuguesa, ele vem para a bola. Pé esquerdo, preparado, concentrado, é perigo contra o metro, Kaique França, partiu pra bola, Gabriel, pé canhoto, levantou fechado, Kaique tocou na bola, a bola fica viva, entre quarta de qualquer maneira, zaga Bugrina, Mirandinha tenta ficar com a sobra, insistiu no lance, chega, primeiro marcador para cortar, a bola é recuada pro goleiro que sai da área e tira de qualquer maneira com o pé direito, Bruno, devolve a bola pro campo de ataque, sobre atrás, se afasta, tira a defesa Bugrina, ela cai aqui na direita para Everton, já no campo ofensivo, Everton recolheu, dominou, se apresentou pro jogo, recebeu Zé Vitor, é um camisa 8, grandalhão, tem quase 2 metros, ele trabalha a bola, tentou a devolução, Gabriel para ele, passadas largas do Zé Vitor, mas a proteção da defesa bulgarina foi perfeita, a bola foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Guarani. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Sai jogando o time do Guarani com o Emerson. Peca em outra bola, levanta a brigão de ataque, estufa o peito. O Maranhão consegue colocar a bola para o Mirandinha, que domina aqui para o setor canhoto. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, girou para Isaac, cercado, marcado. Ainda Isaac tentou controlar, buscou passe por dentro, foi desarmado pelo Guilherme Portuga. Chega também para desarmar o William Farias. Natan Melo por dentro para Isaac. Isaac tentou passe lá na direita. Boa bola para Guilherme Parede no comando para Maranhão. Dominou, limpou, mas não tá valendo nada. O auxiliar número 2 já marcava impedimento do ataque bugrino, Bebê. O Maranhão estaria um pouco à frente. Eu tô aqui bem atrás do gol do goleiro da Portuguesa. Eu confesso que não consegui ver se o Maranhão estava à frente. Eu não sei se o Gleger e o CH têm condições de opinar com o recurso da TV.
Eu tenho, porque foi bem na minha frente. Para mim, quando o Guilherme Parede recebe, ele já estava impedido. Depois o Maranhão um pouquinho mais à frente. Vem para o programa de ataque, o time da Portuguesa se manda a luz lá pela esquerda. Chega bem na cobertura, mas não levou a melhor o Maurício Antônio. Vem lá para Cadorini, protege bem. Abre aqui na direita para Everton. Vem a Portuguesa na velocidade. Pé direito, uma bomba, espalma Kaique França. Uma paulada de Everton de fora da área com o pé direito. Kaique França, um tapa na bola colocando para fora. É escanteio para a Portuguesa bater. E a bola tinha endereço, né? O ângulo esquerdo do Kaique França, que foi lá no terceiro andar, de mão esquerda. Goleiraço do Guarani, meteu pela linha de fundo. Escanteio, mais uma vez o camisa 10, o Gabriel Pires, lado direito, perna esquerda na bola. Aos 10 minutos e meio, partiu para a bola, pé canhoto, levantou na primeira trave, subiu o Maranhão para fazer. A bola sai em lateral para a Portuguesa no campo ofensivo. E atenção, galera, ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 10h40, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de baloncesto, você eu confirmo. Quinta rodada do Paulistão aqui no Canindé. Comecinho do jogo, Portuguesa e Guarani 0-0, Edu. Olha, o Novo Horizontino é líder do Paulistão com 12 pontos. Tem o melhor ataque, 13 gols marcados. E também tem o artilheiro. O Robson fez 7 gols. Rádio Bandeirantes. Aqui a Portuguesa tentado um ataque, chega bem a defesa do Grina para cortar. Mirandinha foi desarmado na bola, o Atro mandou seguir, tentativa de passe no comando. Chega bem na antecipação, Jonathan Costa. A sobra da bola ficou para o Emerson, mas o Atro para o jogo. O capitão Bugrino, William Farias, pede atendimento. O jogo está parado no Canindé. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes. Comecinho de jogo, equilibrado, disputado, 0-0. Como é que tá o jogo na sua opinião, Gleger? Ah, jogão, hein? Jogão de bola, jogo aberto, né? As duas equipes partindo para cima, buscando o gol. Tô gostando do jogo, bem movimentado. O Guarani bem na partida também, concentrado, criando oportunidade. É um jogo aberto, né, Boris? Jogo aberto. Vê que a Portuguesa agora há pouco fez o Kaique França fazer uma... Aliás, você quer o grau de dificuldade aí ou não? Claro que quero. Por que não? 7,95. Grande defesa do Kaique França. Jogo bom, jogo equilibrado. Tô gostando, Boris. E você, CH, sua análise dos primeiros minutos aqui no Canindé, 0-0 para Portuguesa e Guarani. Guarani está jogando, jogo muito agradável, mas a Portuguesa para mim é um pouquinho melhor que o Guarani. Naquela briga que eu alertei antes do começo do jogo, do meio campo, por enquanto os jogadores da Portuguesa estão tendo muita liberdade, isso precisa ser corrigido. Jogo difícil, jogo equilibrado nesse campeonato traiçoeiro na edição 2026, que é o Campeonato Paulista. São apenas 8 rodadas. Hoje fechamos a quinta, depois teremos mais 3 rodadas para o fim da primeira fase. Aliás, na próxima rodada, no próximo sábado, o bicho vai pegar. É derby, derby 213, derby é muito mais derby aqui, ó, na Bandeirantes. Vem Guarani, Ponte Preta e Guarani, uma das maiores rivalidades do Brasil na casa do Guarani. 4 da tarde, a bola rola e a melhor cobertura do derby a partir do meio-dia. Neste sabadão, derby 213. Cuidar bem do seu dinheiro, o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e também oportunidade. Conta com o Sicredi. Portuguesa para ataque na entrada da grande área, o chute no meio do caminho foi desviado pelo Maurício Antônio, cai no peito do Maranhão, tentou ajeitar o William Farias, reclama de falta, o Arthur manda seguir, vai voltar para o time da Portuguesa, chega primeiro o Jonathan Costa, Cadorini pressionante, já fez a falta, né, professor? Ele não deu, mandou seguir, aí o Emerson Barbosa se perdeu com a bola e tudo pela linha lateral. Como não houve a falta, o Guarani se complicou, a bola saiu, lateral que a Portuguesa já cobrou. Domina Gabriel, ele mata no peito, coloca no terreno, é perigoso, com a 10 estampada na camisa, solta o jogo na ponta para Everton. Everton é baixinho, leva pro fundo, faz o braque, parou, prendeu, olhou, pensou na ponta direita, trabalha, bola de novo para Gabriel. Gabriel tentou inversão da direita para a esquerda, pelo lado esquerdo do campo, para apoio do Caio Roque. Ele domina, coloca no terreno, a bola bateu, rebateu, não, saiu sim. A bandeirinha apontou, a bola saiu. Aliás, o Gleger, não lembro se, não me recordo se era a sua época. A Portuguesa chegou a ter um lateral, né, lateral esquerdo, chamado Roque. E esse é o Caio Roque. Lembra do Roque, Gleger? Claro que eu lembro. Joguei com o Roque, inclusive, no Guarani. O Roque teve uma passagem pelo Guarani. Do Pinheiro vai confirmar daqui a pouco.
Mas é grande jogador e tem grande história na Lusa. E esse é o Caio Roque, não tem nada a ver com aquele outro Roque, mas veio à mente o Roque que passou pela Portuguesa. A Lusa se mandar, Everton, pé direito, ele bate, pega firme, Kaique França ali no cantinho direito. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final também, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. 8h15, horário oficial de Brasília. Você ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. A Bandeirantes marcando presença em Campinas. Aliás, em São Paulo, no Canindé, lado a lado com os times de Campinas. Hoje ao lado do Bugrão, que busca mais uma vitória, por isso tenta vir por campo de ataque com Isaac. Ele limpa bem o lance, abre pela direita pro apoio do Rafael, que domina livre, leve e solto, já pisando no campo ofensivo. Aí falta o cacuete, né, de atacante, ou de um lateral que apoia. Ele trabalha a bola por dentro, recomeça o time do Guarani, volta todo, a Portuguesa volta toda aqui no seu campo defensivo. Bola rolada na ponta para Emerson, dominou, levou pro fundo, prepara o cruzamento para a área, subiu, tirou defesa. A sobra ficaria pro Isaac e antes se chega Guilherme Portuga. Tem mais Guarani, bola por dentro, recebeu, dominou Natan Melo. Ele conduz a bola, serviu aqui na ponta para Emerson. Olha para ele, lateral esquerdo, Molgrino chamou, acionou Mirandinha na ponta. Mirandinha dominou, vai para cima, tentou a finta, estica a perna, coloca para fora João Vitor. É lateral pertinho da linha de fundo pro time do Guarani, que permanece no campo ofensivo. Vem para cobrança, Emerson. Tem Maranhão no pivô, centroavante, tem Mirandinha. Vem chegando Isaac, tem a galera Molgrina também empurrando, levantamento, subiu, tirou defesa, a sobra da bola para a Portuguesa, Guilherme Portuga tentou tirar, Guarani já aperta e recupera, Emerson domina de novo pelo lado esquerdo do campo, ele volta a bola para Natan, Natan recomeça com o Jonathan Costa, 16 minutos e meio primeiro tempo, 0-0 no Canindé, chamou, falou, bebê. O Roque que vocês falavam, que jogou no Guarani em 2007, o lateral esquerdo, e na Portuguesa, eu vi aqui na ficha, ele jogou em 2003. Boa, valeu, bebê. Aqui domina o time do Guarani, domina com Natan Melo, ele recolheu, dominou um pouquinho, depois da risca no meio campo, soltou aqui na ponta para Emerson, cercado, marcado, lateral esquerdo do campo. A bola saiu, foi na frente do Matheus Costa, que reclama, queria lateral pro time do Guarani. O árbitro deu para Português, que daí o Everton cobrou quase perto do Kaique França. E o árbitro, evidentemente, o João Vitor Gobi mandou voltar. Lateral para o time da Portuguesa, lateral do campo defensivo. Portuguesa que é comandado pelo jovem Fábio Matias, que é da região, é de Santa Bárbara do Oeste. Tem apenas 46 anos. Aliás, são dois jovens treinadores. Matheus Costa do Guarani é ainda mais jovem, tem apenas 39 anos. Cadorini tentou a finta, ganha mais um escanteio. Mais um para a Lusa bater de novo aqui na ponta direita, bebê. E mais uma vez o Gabriel Pires, né? Capitão do time, de perna esquerda, tá se posicionando para fazer a cobrança, Bolis. Mais um escanteio para o time da Portuguesa, 17 para 18 minutos, primeiro tempo 0-0. Você ligado no FM, faixa estendida em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. É escanteio para o time da Portuguesa bater, vem para a bola Gabriel. Autorizada a cobrança, partiu a bola, pé canhoto, levantou, cruzou, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola, rebote Maceió, enche o pé, bateu na defesa, voltou para Maceió, abriu para Roque, cruzou, tira a defesa com Maurício Antônio, a sobra da bola para Maranhão, tentou partir com a bola dominada, vem bem na cobertura, Everton para recuperar e soltou um passe estranho lá atrás, o Bruno Bertinato vai ter que sair do gol, lá na lateral esquerda, ele tira de qualquer maneira, levanta a bola para o campo de ataque, tentando Cadorini, com o peito, tentou passe para trás, acabou errando, a bola saiu, lateral de graça para o time do Guarani bater. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, a agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 1932733760. Logos Materiais Elétricos em Campinas. Vamos ouvir um pouquinho a galera Bugrina marcando presença aqui no Canindé. Canta aí, galera! Bugrina marcando presença, empurrando o Guarani em busca de um resultado positivo. Aqui domina, faz boa finta o time do Guarani com Isaac. Inverteu, inverte tudo da direita para a esquerda, encontra, descola, bom passe para Mirandinha. Ele dominou, passou Emerson, recebeu, tentou botar na frente, chica bem na cobertura, João Vitor. No carrinho, coloca a bola para fora. Guarani tem lateral para bater do campo ofensivo. Vem para a bola Emerson, 0-0. Vamos chegar a 20 minutos do primeiro tempo. Ameaçou jogar para a área, prefere o passe para o capitão William Farias. Dominou, ajeitou para Natan troca passes com o William chamou os seus zagueiros, né?
dois zagueiros foram chamados. Ali o Jonathan Costa, ele queria o Jonathan Costa, que reclamou com ele. De novo, Jonathan Costa, pé direito, enfiou no comando para Guilherme Paredes. Subiu a defesa para cortar. Eduardo tirou, mas tirou para trás. A bola se perdeu em lateral para o Guarani, permanecendo no campo de ataque. Vem Emerson para a cobrança. De novo aqui para canhota, bastante acionado, lateral esquerdo do Bugrino. Ele vem para a cobrança do lateral, pertinho da galera. Bugrino marcando presença. Guarani ataca para o gol da Marginal neste primeiro tempo. Lançamento na área, Maranhão tentou, brigou de cabeça, subiu a defesa para cortar. Rebote aqui atrás, dois Bugrinos foram para a bola. Maurício Antônio tocou, a bola bateu, rebateu, sobrou para Natan. Natan tentou o passe, o Guilherme não foi para a bola porque estava impedido. A bola acaba se perdendo em lateral para a Portuguesa bater lá pela esquerda no campo defensivo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 20 minutos de bola rolando do primeiro tempo. É o futebol com a marca tradição do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Hoje direto do Canindé. Quinta rodada do Paulistão. Guarani e Portuguesa 0-0, Edu. Na Série A2, 5 rodadas já aconteceram. 8 se classificam. Tem muito chão ainda, hein? A Ferroviária líder, 11 pontos. E o São Bento, 5 jogos, 5 derrotas, 0 ponto é o último. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos juntos no futebol da Bandeirantes. Assim que a bola parar de rolar aqui no Canindé. Vem aí Edu Pinheiro comandando o intervalo Bandeirantes. E assim que o jogo terminar, começa o apito final. E aqui vem Everton pro time da Portuguesa. Ele larga a ponta, vem pelo meio. Aí tocou mal. Tocou muito forte por Eduardo Biazos, que corre para evitar a saída da bola pela linha lateral. Domina do campo defensivo com o pé direito. Tenta a ligação direta, defesa, ataque para Cadorini. Em princípio, em posição legal. Ele recebeu, dominou, trabalha, curtinho para Maceió. Vê a passagem por dentro de Caio Roque, puxou para o pé direito. Agora para Canhota, bloqueado para bater, soltou para Cadorini. Bico na grande área, setor esquerdo, ele cruza, mergulha. Jonathan Costa para cortar. Rebote ainda para o time da Portuguesa, que tenta vir na pressão. Tenta tiro e passe por dentro, chega Natan para recuperar. E é contra-ataque do Mugrão. Carrega a bola, Isaac, passadas largas. Se inverter, tem Guilherme, soltou para Mirandinha. Tá na área, pé canhoto, cruzou para Guilherme, vai marcar, bateu na trave! A bola explode no travessão, perde o gol feito, Guilherme, voltou para Natan, bateu para fora! Ela passa à direita e vai embora pela linha de fundo. Uma chance incrível perdida pelo Guilherme Paredes, Breno Beretta. A chance mais clara de gol até agora no jogo. Jogada toda do Mirandinha, que cruzou a bola passou por toda a área, rasteira, sobrou para o Guilherme Paredes. Tava ele o goleiro. Ele escolheu bater no ângulo esquerdo do goleiro da equipe da Portuguesa, o Bruno Bertinato, e o travessão tá balançando até agora. Na sequência, o Natan Melo pegou de fora da área, de perna esquerda, mas a bola passou do lado da trave direita do goleiro da Portuguesa. Guarani desperdiça 2 boas oportunidades, 0-0 aqui no Canindé. Carlos Henrique, o bate pesado, o jogo para nesse momento, pausa para hidratação. Que chance o Guarani perdeu no contra-ataque gigantesco do Bugrão, CH. Que a marcação, isso é gol perdido. Num jogo equilibrado como esse, o atacante não pode perder o gol que o Paredes perdeu. Lamentável. O jogo é muito rápido, muito eclético, muito eletrizante. A Portuguesa ataca mais que o Guarani. O Guarani, quando desce, é muito perigoso. Uma partida muito legal de ser assistida. Agora, esse meio campo do Guarani, eu tô falando do seu William Faria e seu Natan, quando marcam, precisam encostar um pouco mais. Eu espero agora, na parada técnica, que o Matheus observe isso para reposicionar os volantes do Guarani. Gleger Zorzinho, para você, que chance é melhor do jogo. O Guarani perdeu, Gleger. Ah, mas não pode perder um gol desse, né, Boles? A estratégia do Guarani é esperar o time da Portuguesa saindo no contra-ataque. O Guarani é muito efetivo, né, na hora que parte para cima, criando as oportunidades. Essa já é a segunda, mas essa daí, tem que botar a bola na rede, né? O Paredes acabou perdendo o gol. Não sei se ele bateu muito embaixo da bola ali, mas estava sozinho, né? Ter um pouco mais de calma, de tranquilidade, levantar a cabeça, tirar do goleiro e jogar dentro do gol. Ele acabou tirando demais, a bola pegou no travessão. Não pode perder um gol como esse num jogo tão difícil, complicado, né? E aberto. Porque é um jogo realmente muito aberto. As duas equipes buscam, o Guarani com uma estratégia um pouco mais defensiva,
buscando o contra-ataque e a Lusa buscando o gol a todo momento em cima do Guarani. Quase o Mugrão abriu o placar, suficiente para a galera que já estava apoiando o time do Guarani subir o tom e o som nas arquibancadas do Canindé. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos, você ligado pelo YouTube. Deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O português levou um susto, sai jogando Cadorini com peito. Ajeitou para Everton, sai da ponta, vem para meia de novo para Matheus Cadorini. Ele consegue o passe por dentro, cercado, marcado, falta para cima do camisa 8, Zé Vitor. E agora a Polícia Militar abre mais um espaço que até então estava fechado para a presença do torcedor, e este espaço, uma parte deste espaço é liberado para a torcida da Portuguesa. E os torcedores que estavam mais juntos, né, em um setor aqui do estádio, acabam se espalhando e tendo uma opção a mais de ver a partida. Domina Everton para o time da Portuguesa, tentou passar por dentro, chega forte, mas na bola Jonathan Costa. Ele volta, ele bate na meia direita para João Vitor. Boa bola para Maceió, tentou domínio, o passe foi muito forte, o domínio foi forte. Kaique França sai tranquilo do gol para fazer a defesa. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra no Ica Atacado Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Futebol da Rádio Bandeirantes aqui no Canindé, 0-0 para Portuguesa e Guarani. Sai jogando a Lúcia na quarta zaga para Eduardo Piazos. Ele recolheu, dominou, se manda pela canhota. Caio Roque prefere o passe por dentro. Chega, recebe, domina. Maceió vem buscar o lance. Ele para, prende, segura, limpa bem o lance. Volta, recomeçando com Gustavo Henrique. Ultrapassa a linha do meio campo com passadas largas. Abrindo a ponta para o rápido Everton. Everton para Guilherme Portuga. Tabela com Everton pela meia de novo. Agora ele tabela com o Zé Vitor. De novo para Everton. Fica com a bola o time da Portuguesa, mas o Guarani bem fechado, evita a ação ofensiva da Lúcia, que tenta agora com o Zé Vitor, passe esticado para ele de 3 dedos, ele tenta surpreender o Kaique França, joga direto para fora, é só tiro de meta, Breno Beretta. O goleiro Kaique França ficou apenas observando, por sorte essa bola foi para fora. A Portuguesa, é claro que cresce no jogo também. Tudo igual aqui no Canindé, 0-0. Pra você ligado com o Timaço de Carlos Batista, vamos juntos em mais uma rodada do Campeonato Paulista. Aliás, o Guarani na quarta-feira vai conhecer o seu caminho na Copa do Brasil, sorteio da Copa do Brasil. Guarani entra na segunda fase, os dois times de Campinas vão disputar a competição. Guarani entra já na segunda fase, primeira fase é uma fase com poucos times, no final de fevereiro, e também os jogos da segunda fase serão definidos também ainda em fevereiro. Os jogos serão realizados. Depois tem a terceira fase. A Ponte, por exemplo, já vai entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Lançamento para a área do Guarani, subiu lá dentro, tirou Jonathan Costa. Isaac briga pelo alto, a sobra da bola para Guilherme Portuga. Ele tentou o domínio, dá o ponte, recupera Isaac, parte com a bola dominada, entregou para Mirandinha, aposta a corrida com o zagueiro, botou na frente, a falta nele! Falta nele, o Mirandinha iria em direção ao gol. O árbitro tá puxando o cartão amarelo. O time do Guarani pressiona, cerca o árbitro querendo o vermelho. Ele já puxou o cartão amarelo, a menos que mude de decisão. Tem a questão da cobertura, se haveria ou não outro jogador que poderia chegar na bola. Mas o Mirandinha botou na frente e sofreu a falta fora da área, bebê. É uma falta que, se o jogador da Portuguesa não fizesse, né? Agora o árbitro vai lá dar uma olhada na camisa dele para conferir se é o 3, o Gustavo Henrique. Deu o cartão amarelo para ele. Se ele não faz a falta, sairia Mirandinha e o goleiro Bruno Bertinato cara a cara. Uma falta providencial. É pela meia esquerda, incendeia a torcida do Guarani aqui no Canindé, Boles. A falta foi muito mais à frente do que o árbitro colocou, pediu para o jogador Bugrino colocar a bola. Guarani, os jogadores do banco, os reservas, membros da comissão técnica revoltados, eles queriam o vermelho. Eu quero a opinião dos nossos comentaristas, se o árbitro acerta em mostrar o amarelo ou o vermelho seria a opção correta. E aí, CH, Gleger, CH. Pra mim ele vai pro VAR, vai mudar tem que ser expulso. Tem que ser expulso, tá certo. Vamos ver o que o Vinícius Furlan vai fazer, né? Por recomendação do Vinícius Furlan. Lance pra expulsão. Pra mim é lance pra expulsão, vermelho. E olha que o Mirandinha saiu machucado, ó.
Ele tá caído, ele mesmo saiu mancando a perna direita do Mirandinha. E ele tá sentindo bastante, eu não sei nem se vai dar pra ele continuar no jogo. Ele Momento saiu importante, mancando. hein? O árbitro não foi ainda pra cabine do VAR, bom, ele tá ali, né? O quarto árbitro que tá tirando os seus jogadores da Portuguesa que seguem reclamando. O árbitro está no VAR, pode trocar a cor do cartão do zagueiro da Portuguesa, Gustavo Henrique, em um lance rápido e que começa de novo com o Isaac, que mete o lançamento pro Mirandinha, ele chega na frente do zagueiro, o zagueiro faz a falta no campo, o árbitro mostra o cartão amarelo, mas por recomendação do árbitro de vídeo, que é o Vinícius Furlan, ele está na cabine do VAR. João Vitor Gopi, a gente fica na expectativa da decisão. 30 minutos deste primeiro tempo, ele já tem a decisão tomada. Faz o sinal do VAR, vai procurar o zagueiro da Portuguesa. Tá aqui atrás, ó, tá escondido aqui atrás. Ele vai procurar o zagueiro da Portuguesa, corre em direção ao zagueiro da Portuguesa, o Gustavo Henrique. Vamos ver se ele vai manter a cor do cartão ou vai expulsar. Chamou, vai expulsar. Chamou, puxou o cartão do bolso de trás. Cancelou o amarelo e vai mostrar nesse momento o vermelho. Expulso Gustavo Henrique, o time da Portuguesa com 30 minutos do primeiro tempo. Perde o seu zagueiro, Breno Beretta. E uma expulsão merecida, né? Porque era o último homem, ficaria cara a cara com o goleiro. E daí, graças ao VAR, ao Vinícius Furlan, ele foi expulso. O Mirandinha entrou, tá machucado, tá mancando bastante o jogador do Guarani. Espero que dê pra ele continuar, porque a falta foi muito dura. E ele nem reclamou. Gustavo Henrique, camisa 3, zagueiro. A Portuguesa agora vai ter que jogar o jogo todo com um a menos. E o Guarani tem uma falta perigosa. Pela meia esquerda, por lá, Natan de perna direita e Emerson de perna esquerda. Boles. Tá puxando ainda perto do Mirandinha, vamos ficar de olho. A Portuguesa já coloca 2 seus jogadores no aquecimento. O Fábio Matias já chamou um jogador aí que vai entrar para recompor a defesa. Gostaria também da opinião do CH. Expulsão correta, CH, na sua opinião? Sim, Boles, expulsão correta, ainda bem que o VAR corrigiu uma injustiça. O jogador do Guarani foi agredido pelo zagueiro da equipe da Portuguesa, portanto, expulsão correta. Falta perigosa para o time do Guarani. Quase 32 minutos, primeiro tempo, 0-0 aqui no Canindé. Emerson para cobrar com o pé esquerdo, Natan Melo para cobrar com o pé direito. A falta é perigosa na meia esquerda. Falta autorizada. Natan Melo e Emerson. Emerson com o pé esquerdo, Natan Melo partiu para a bola, pé direito. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 32 minutos, primeiro tempo. No tic-tac, no tempo do embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão, quinta rodada aqui no Canindé. Segue Guarani 0, Portuguesa também 0, Edu Pinheiro. Olha, bom público ontem, Rio Claro, ontem à noite, hein? Velo Clube 0, Corinthians 1, gol do Yuri Alberto no finalzinho, 7.126. Boa parte do estádio reservada aí a torcida do Timão. Futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, a galera conosco acompanhando. Alteração. Aqui no FM 85,7, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A informação na Bandeirantes. Mexeu a Portuguesa, o Fábio Matias tirou o Cadorini, que hoje entrou no jogo, era novidade, para colocar um zagueiro. O Carlos Lima, 39, entrou no lugar do centroavante Cadorini. Portuguesa tem um a menos, Guarani jogando com um a mais. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Vamos juntos no futebol da Rádio Bandeirantes, você ligado, conectado. Portuguesa e Guarani, quinta rodada do Campeonato Paulista aqui no Canindé. Com 10 do time da Portuguesa. Aliás, o time da Portuguesa, claro. A Lusa tem um jogador expulso. Domina na tambela para o time do Guarani. Roda a bola por dentro para Maurício Antônio. Agora empurra para o William Farias. Abertura aqui na canhota, já no campo ofensivo para Emerson. Guarani tem a oportunidade de se mandar para cima do time da Portuguesa, claro, de forma organizada e buscar vencer o jogo. Teve uma grande oportunidade com o Guilherme Parede. A finalização explodiu no travessão do Bruno Bertinato, goleirão da Lusa. Domina Maurício Antônio. Tem Rafael como opção da direita. Ele prefere o passe por dentro na faixa central do gramado. É o Maurício
Antônio, quem domina, solta o zagueiro pro outro zagueiro, que é o Jonathan Costa. Ele domina, puxa a bola de novo para Maurício Antônio, para Natan por dentro para Isaac, tentou a tabela com o Maranhão, chega a defesa para cortar, rebote para Portuga consegue o passe para Gabriel, empurrou aqui na direita, soltou a bola para Everton, ele vai partir para cima da marcação, ainda Everton dominou, cercado por 3, aí ficou difícil, perdeu a bola, dá o bote o William Farias, Mirandinha fica com a sobra, espera o contato chega, mas não é faltoso, já recupera a posse de bola o time da Portuguesa, sai jogando aqui atrás Eduardo, ele empurra na quarta zaga para Carlos Lima, acabou de entrar, tá friozão no jogo para recompor o setor defensivo da Lusa, abertura pela esquerda para Caio Roque, que recomeça com Carlos Lima, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Cleger Zorzin, na sua opinião, o que deve fazer o Matheus Costa? Permanecer com o mesmo time, esperar um pouquinho mais. Afinal de contas, a Portuguesa agora tem um jogador a menos, Cleger. Por exemplo, você dá para o Rafael, que é um lateral ali, afastado de zagueiro, pode pensar numa alternativa ali pelo lado direito, né? Adiantar um pouco mais os laterais. O Emerson é um jogador que chega muito, tem muita amplitude pelo lado esquerdo. Eu tentaria essa alternativa, jogar o time mais à frente, tá com um a mais agora. Então, assim, aquela estratégia de esperar a Portuguesa e tentar o contra-ataque, ela tem que ser mudada nesse momento. Agora quem tem que tomar conta do jogo é o Guarani, porque tá com um a mais. Claro, mas tem que ter cautela. Sim, tem que ter cautela. Mas o Guarani, ele tá bem no jogo. Então isso é um ponto importante e primordial para que você mude essa tática e jogue em cima do seu adversário. 0-0 no Canindé, domina o time do Guarani pela meia esquerda, recebeu, dominou Isaac, Isaac procura alguém, o Emerson não passa, está sinalizando, passa Isaac, o Isaac, aliás, passa Emerson, Isaac está pedindo, passa Emerson, ele não passa, bola por dentro para o William, por isso inverte o jogo o time do Guarani, William Farias, soltou para o Maurício Antônio, tem espetado pela direita, Rafael, aqui para a canhota, agora sim, recebeu o Emerson, dominou, levantou a cabeça, prepara o cruzamento, cruzou para a boca do gol, mergulha, sai do gol, Bruno, tira de qualquer maneira para o time da Portuguesa, sobra da bola para Maceió, ele dominou, não tinha ninguém no campo de ataque, volta a bola para Zé Vitor, ainda no campo defensivo do Guarani, só certo, mas não dá o bote, né? Aí tentou dar o bote e não conseguiu, mas de qualquer forma um erro de passe, recupera Jonathan Costa para o time do Guarani, ele evolui para o campo ofensivo, soltou na esquerda para Mirandinha, Emerson passou na ponta, recebeu, dominou, puxou para o meio direito, inverte, boa bola na direita para Rafael, olha para a área, prepara o cruzamento, prefere o passe por dentro para Natan soltou o jogo por dentro, agora para o William Farias, tem Isaac, abriu na ponta para Emerson, Guarani roda a bola na entrada da grande área, congestionada do time da Portuguesa, William Farias recebeu com chance para bater, soltou na meia para Maurício Antônio dominou, parou, prendeu, ele pensou de novo, deixou para Maurício Antônio, Isaac abriu a ponta, recebe também Emerson, ele prepara o cruzamento, levantou na segunda trave, muito mal o cruzamento do Emerson, direto pela linha de fundo, e o torcedor não gostou, bebê. Foi horrível o cruzamento do Emerson, que demorou um tempão para passar naquele lance anterior, e agora que ele passou, ele cruzou a bola por trás, né? A bola saiu pela linha de fundo, nem chegou no atacante do Guarani, porque ela já tinha saído. Tiro de meta vai ser batido, o árbitro já autoriza, 0-0, Guarani com um a mais em campo. Mais de 1.200 aparelhos conectados, vamos juntos, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, alô, grande Edivaldo Tietz, o ícone do rádio no interior do Brasil, Rádio e TV, tá ligado, audiência qualificada aqui no futebol da Bandeirantes. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Guilherme Parede, um bolão na direita, cruzamento para Maranhão, de costas pro gol, tentou ajeitar, chega a defesa para cortar e o Arthur pegou a falta do Maranhão. O jogo está parado no Canindé. CH, e para você, faria alguma alteração? Já esperaria o intervalo do jogo? Afinal de contas, é uma grande oportunidade para o Guarani vencer fora de casa, hein, CH? O jogo está à mercê para o Guarani ganhar, né? Fazer o seu primeiro gol. Eu esperaria para mudar o intervalo do jogo. Agora já deu para perceber duas coisas. Que ele pode pôr o Cicinho na lateral direita e tirar o Maranhão, porque o Maranhão está quadrado. Esse é jogo pro menino, pro Kevin. Tomara que ele coloque no segundo tempo, não é? E o seu Emerson, vou dizer uma coisa pra você, hein? Aquela bola do Isaac que ele não passou, ele tava com a língua no tornozelo de cansado, viu, Boris?
E tomou uma bronca não só do Isaac, como do Matheus Costa e também do William Farias. Agora o jogo tá parado, o goleiro tá caído, né, Bebê? O goleiro da Portuguesa, o Bruno Bertinato, foi bater o tiro de meta. O que aconteceu? Ele ficou sentindo a perna esquerda. Aí ele caiu, depois ele se levantou, agora ele caiu novamente. O árbitro tá lá falando com ele e ele vai ser atendido dentro do gramado. Eu não sei se é cãibra, a princípio eu acho que é cãibra. E não tem nenhum jogador da Portuguesa sentindo, né? Porque isso é muito comum, infelizmente, no futebol. Na época do Gleger não existia isso, né? Não existia cera. Todo mundo sabia que o Gleger fazia cera, né? O rei da cera. Só que hoje é muito comum o goleiro cair para que o treinador passe orientações à beira do campo quando um outro jogador está sentindo alguma coisa do tipo. Mas parece que não é a questão, né? Não é essa situação que está ocorrendo. Sente realmente, pelo menos aqui à distância, o Bruno Bertinati está sendo atendido no gramado do Canindé. 40 minutos do primeiro tempo, 0-0 com 10 do time da Portuguesa. O Bugrão já meteu uma bola no travessão. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Tô com CH nessa. Queria também a opinião do Gleger. Uma boa opção seria tirar um dos 3 zagueiros, né? Por mais que o Rafael seja um zagueiro, mas esteja atuando na lateral direita, não tem o cacuete de atacante. Então tira um dos 3 zagueiros, pode colocar que seja o Rafael na defesa, mas coloca um cara mais agudo, um cara mais de presença ofensiva lá na direita, principalmente para auxiliar o Guilherme Parede. Como é que você vê essa situação? Seria uma boa, Gleger? Aquilo que eu estava dizendo, eu tiraria o Rafael, aí você tem a oportunidade, por exemplo, o Dentinho tem entrado muito bem, aí você inverte, traz o lateral esquerdo, o Emerson, para fechar o lado esquerdo ali com uma espécie de terceiro zagueiro, adianta o Dentinho, abre o Mirandinha que já está aberto lá pelo lado esquerdo e o Dentinho pelo lado direito, aí você tem mais atacantes por fora, né, para dar um pouco mais de amplitude e por dentro, utilizando ali o Isaac, o Maranhão, né? O Paredes, trazendo ele um pouquinho para dentro também. Então são alternativas. Mas eu mexeria agora no primeiro tempo. Não esperaria terminar o primeiro tempo, não. 41 minutos e meio, jogo reiniciado, a bola para o time do Guarani, domina Jonathan Costa, passou o Emerson, prefere o passe por dentro na faixa central do gramado para o William Farias, corta a luz do Guilherme Paredes, sobrou na ponta para Rafael. Olha aí, ó. Tá vendo aquilo que a gente acabou de dizer. Ele recebeu livre, inteiro, já pisando dentro da grande área. E nem chutou, nem cruzou, deu um balão. Foi quase na margina do Rio Tietê, bebê. É como tomando a bola o Rafael. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. A galera curtindo a nossa transmissão, mandando mensagem aqui no Instagram, no @Leandro Boles 2 L's e S. Meu amigo Ari, grande Ari, tá ligado lá em Americana, ao lado do Pica. O PK tá feliz da vida com seu Palmeiras, que venceu no Campeonato Paulista na última rodada, venceu o Clássico. Grande PK, tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes. Professor Israel também. Grande professor Israel, tá ligado aqui no @Leandro Boles 2 L's e S. Segue lá e segue também a Rádio Bandeirantes no Instagram, hein? Tem promoção, tem palpitômetro. @Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com os jogos dos times de Campinas. Tem palpitômetro no Instagram da Bandeirantes. Rafael meteu o lançamento para a corrida do Guilherme Paredes. Chega Carlos Lima, colocando a bola para fora. Ficou indeciso, né? Se recuava ou não para o goleiro. Decidiu meter para fora. Lateral já batido pelo Guilherme Paredes. Soltou o jogo por dentro para Isaac. Isaac tá fim de jogo. Ele sai da ponta, vem para a meia. Trabalhou por dentro para William Farias. Bloqueado pelo Zé Vitor. Soltou na meia para Emerson, vai queimar pro gol no meio do caminho, a bola desviada, sobra para o William Farias, recomeça com Jonathan Costa, pegou mal na bola, chega, quase rouba ali o Zé Vitor, consegue recuperar Maurício Antônio, com isso o Guarani recomeça aqui na canhota, passe esticado para Mirandinha, já pisando no último terço do campo, ele tentou balançar, chegou bem Everton, protege bem, recupera por time da Portuguesa, aí fica simples, o passe já vai perder a bola, ele chama a falta vem. Falta do Emerson para cima do Everton. Era tudo que ele queria, né, bebê? Sofrer a falta, ficar no chão, gastar o tempo para que o primeiro tempo termine rapidamente, Breno Beretta. Já o Breno Beretta, dá uma auxiliada na Giba. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br.
Tá sentindo o Everton, tá reclamando, foi um choque ali. A distância foi um choque normal de jogo, né? Mas tá dando aquela valorizada monstruosa. O Everton, agora auxiliado pelo próprio árbitro João Vitor Gomes, está de pé. O camisa 7 da Portuguesa. Reta final do primeiro tempo, Jajá e do Pinheiro comandam o intervalo Bandeirantes. Aqui direto do Canindé e trazendo evidentemente a opinião dos comentaristas, muita informação no ar da Bandeirantes. Já já o intervalo Bandeirantes para você. Vem para começar a falta o time da Portuguesa. Aqui atrás o Gabriel Pires pega a bola, antes arrisca no meio campo e mete lançamento lá na entrada da grande área. Tentativa de cabeça do Zé Vitor, rebate defesa bugrina, cai no peito do Maceió. Trabalha a bola pela canhota, recebeu, dominou Zé Vitor, recua, faz o passe curtinho para Caio Roque pela meia esquerda. Roque por dentro com o zagueirão Eduardo. Eduardo voltou para Caio Roque pela meia, recebeu, dominou Zé Vitor, pé direito, ele bateu fraquinho. Foi praticamente um recuo para o goleiro Kaique França. Linguiças calabresas Seara, são carnes nobres, perfumadas, cozidas e temperadas deliciosamente. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Você encontra no Ica Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. 0-0 placar do jogo, tempo regulamentar esgotado, já estamos no tempo acrescido pelo árbitro do jogo. 0-0 no Canindé, já com 10 do time da Portuguesa. Maurício Antônio meteu lançamento para a chegada de Guilherme Parede, ele domina, chega rasgando de qualquer maneira, Caio Roque colocando a bola para fora. Lateral que o Rafael vai cobrar, mas a bola bateu na placa de publicidade e vem para dentro do campo. Agora ele cobra Rafael, lateral pela direita, ele volta a bola para Maurício Antônio. Ares trocou de posição, o Jonathan Costa agora na quarta zaga, Maurício Antônio empurra pela meia para o capitão William Farias, soltou, empurrou na canhota para Emerson, leva para o fundo, prepara o cruzamento, ganha escanteio, Emerson ganha escanteio, Guarani. Mais 5 minutos, vamos até 50 no estádio do Canindé. Guarani tem escanteio para bater, para fazer a cobrança. É aqui na canhota, quem vem para a bola é Mirandinha. Ele tem a 11 estampada na camisa, calibra o pé direito, pega a bola, beija a bola, chama de meu amor e vem para a cobrança do escanteio. A galera bugrina vem junto, a galera bugrina vem no embalo, então capricha que dá. Mirandinha respira fundo, vem pra bola, pé direito, levantou pra boca do gol, subiu lá dentro, tirou defesa. Rebote fica com o time do Guarani, com o William Farias, recolheu, dominou, limpa bem o lance, sai da ponta, vem pra meia, procura alguém na canhota, tem Mirandinha com opção, soltou curtinho para Mirandinha, Mirandinha recolhe, domina pela meia esquerda, ele volta a bola para o William Farias, recomeça por dentro pro time do Guarani, com o Natan Melo, a bola deu uma fugida no seu controle, acabou se enroscando com o jogador da Portuguesa, segundo o outro, tá valendo, sobra da bola, volta para o William Farias, soltou no comando para Maranhão, dominou no pivô atrás para Isaac, Isaac soltou um bolão para Mirandinha, vai para cima o marcador, pé direito, bateu, pega o goleiro Bruno Bertinato, cai para fazer a defesa na finalização de Mirandinha, bebê. Exatamente, Boles. O Mirandinha mostrou que está recuperado, né? Bateu de perna direita, uma boa defesa do goleiro da Portuguesa. Tem mais Guarani no ataque. Lá pela direita com Guilherme Parede, inversão na ponta para Mirandinha. Ele deixou a bola passar, tentou evitar a saída, não conseguiu. Chegou a tocar na bola, mas a bola saiu, é lateral por time da Portuguesa bater. Vamos até 50 minutos no Canindé. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas para você ligado, conectado. Reta final do primeiro tempo. Volta a incentivar a torcida da Portuguesa. Ficou quieta agora há pouco, afinal de contas. O time levou uma bola no travesseiro. Tem um jogador expulso. É a galera bugrina, claro. Responde, duelo bonito nas arquibancadas do estádio do Canindé. Domina Mirandinha, sofre mais uma falta. Caçado, perseguido Mirandinha. Agora foi o Guilherme Portuga quem cometeu a falta, um pouquinho depois da risca no meio campo para cima do camisão, o bugrino. Falta de abatida pelo William Farias, soltou o jogo pela meia direita para Isaac. Isaac chegou, acionou Guilherme Parede, empurra na ponta para Rafael. Rafael dominou, parou, prendeu, ele pensou, voltou pro Parede, de letra para Isaac. Isaac dominou, parou, prendeu, pé canhoto, bateu, pegou, largou o goleiro, pega de novo Bruno Bertinato. A bola explodiu no peito do goleiro. Para sorte da Portuguesa, ele conseguiu fazer a defesa e aí não soltou mais, Breno Beretta. Era para ter alguém em cima do goleiro da Portuguesa, né? No caso o Maranhão, que chegou muito atrasado, entendeu o lance atrasado,
Guarani tá melhor no jogo, tudo igual 0-0. Vamos entrar no último minuto deste primeiro tempo aqui no Canindé. Tá 0-0 para você ligar na FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa o seu like. Gabriel Pires é quem domina, abre na ponta para Caio Roque. Tentou passe no comando, a bola foi desviada e saiu. Lateral para Luz a bater lá pela esquerda no campo defensivo. Vem pra bola, Caio Roque. Portuguesa com 10, Gustavo Henrique. O zagueiro foi expulso aos 30 minutos da etapa primeira. Trabalha a bola, caiu o Carlos Lima. Empurrou para Gabriel, foi desarmado. Guilherme Parede dá um bote. Tentou também com o Natan. A bola vai chegar no Maranhão, no pivô. Dominou, protegeu, insistiu. Tentou arrancar um lateral, mas a bola não saiu. Chega lá atrás de novo para brigar, Natan. Tentou domínio, dominou bonito. Colocou a bola no terreno, aí tentou sair driblando. Se perdeu com a bola e tudo pela linha lateral. Lateral por time da Portuguesa. Domina Guilherme Portuga. Recebeu, dominou. Tem Everton por dentro. Soltou para Everton. Se manda pela ponta João Vitor. Vem Portuguesa. Pumba, a bola metida para João Vitor. Já no último terço do campo. Encara a marcação. Traz a bola por meio direito. Tentou cruzar. Cercado, marcado. A bola bateu, rebateu. Sobra para Emerson. A sobra da bola acaba ficando para Mirandinha. Deixa na passagem para Emerson. Emerson aqui na direita. Tentou passe do comando para Maranhão. Dominou Maranhão. Marcado. Insistiu. Tentou por elevação para Mirandinha. Chega primeiro Guilherme Portuga. Limpa bem o lance para o time da Portuguesa. Fica com ela. Escapa inclusive da falta. Mas não há tempo para mais nada. Porque apita João Vitor Gobi. Termina o primeiro tempo no Canindé. Placar de 0 para Portuguesa, 0 também para o Guarani. Por aqui a bola parou de rolar, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Meu queridíssimo Leandro Borges, se parou então, o repórter entra no gramado, mas não pode entrevistar. Aí, Breno, boa torcida do Guarani. Aí, Breno, um abraço, Breno. Um grande abraço para você, Edu Pinheiro. Olha, Edu, a torcida do Guarani, pelo menos 1.000 torcedores. Eu tô acreditando que tem mais de 1.000 torcedores. São 1.500 ingressos à disposição da torcida do Guarani. Eu vou passar o banco, Edu. Jogadores que o técnico Matheus Costa tem à disposição. Matheus Klaus pro gol, Cicinho pra lateral direita, Matheus Póvoa pra zaga, Renan Castro pra ala esquerda, pro meio campo como volantes, Ralf e Fabrício Dias. Diego Torres como meia armador e lá na frente quais as opções? Cauã Jesus, Cachoeira, que também joga no meio campo, além de Dentinho, Luca e Kevin. Se ele quiser mudar, são essas as opções. Aliás, jogadores do banco de reservas vão todos ficar aqui no gramado. Eles não desceram, viu, Edu? Custa R$60 o ingresso para o torcedor do Guarani, Breno? 60? 60 o preço normal e 30 a meia entrada, Edu. R$60 o preço normal e 30 a meia entrada para a torcida da Portuguesa também. Mas foi distribuído 4.000 ingressos aí para a torcida da Portuguesa, numa ação aí junto com a federação, né? A federação e a Portuguesa fizeram, é uma promoção que é de graça, né? 4.000 na faixa. Que beleza. Exato, Edu. São 4.000 ingressos, né? E de graça para a torcida, além dos que pagaram para estarem aqui hoje. O público é muito bom dos dois lados, viu, Edu? Ok. Bom intervalo para você, Breno. Valeu, Olha, Edu. O Guarani repete a mesma escalação pelo terceiro jogo consecutivo. Kaique França, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Natan Bela, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Olha, CH, fala uma coisa para você, hein? O Maurício Antônio, há 6 minutos de cabeça após escanteio, mas raspou o travessão, quase gol do Guarani. Defesa do Kaique França no chute do Everton, pimba para escanteio, 21 minutos. A incrível oportunidade perdida pelo Guarani. Isaac puxa o contra-ataque, coloca para Mirandinha, Mirandinha cruza e Guilherme Parede sozinho, pimba no travessão. E aí, a 27 minutos, de novo Isaac roubou, ele que roubou, carregou para Mirandinha. Mirandinha sai na cara do goleiro, mas aí o Gustavo Henrique, ele acerta Mirandinha, princípio amarelo, o VAR chamou e o árbitro expulsa a 30 minutos, Portuguesa com a menos. Queria que você explicasse para mim o que é também essas e outras. O que foi que aconteceu com o jogo depois que o Guarani teve um homem a mais, hein, CH? Bom, foi uma partida muito agradável de assistir. Primeiro tempo eletrizante, o início um pouquinho melhor da Portuguesa, mas as coisas no decorrer da partida, até 20, 22 minutos, a Portuguesa estava um pouquinho melhor que o Guarani, jogo muito equilibrado.
Mas veio o tempo técnico e o Matheus reposicionou o time e aí o Guarani começou a tomar conta da partida. Eu gosto muito, o primeiro tempo do Isaac foi muito bom. Ele roubou bola, deu assistência, fez o pêndulo, né? Foi para um lado, foi para o outro, fez o lado direito de ataque jogar, fez o lado esquerdo, pediu passagem de lateral, foi um gigante. Os dois melhores do Guarani, Mirandinha e ele, sem dúvida alguma. Agora, para o segundo tempo, algumas coisas que não funcionaram. O Rafael, todo mundo sabe que ele está colaborando na lateral direita, né? E lá no ataque, o seu Maranhão, ele precisa primeiro entrar em forma. Ele vira presa fácil. Mas ele faz bem o pivô. Qual foi a bola que ele distribuiu como pivô? Nenhuma. Aí você tem um homem a mais, você tem que fazer o quê? Marcar a saída de bola com mais energia. Precisa colocar o garoto. Eu estou fazendo campanha para ninguém. É óbvio que tem que jogar esse menino. E outra coisa, hein? Eu já estou aqui só de lupa. O Cauã Jesus joga melhor que o seu Parede. O Parede perdeu um gol, esse gol pode custar muito caro para o Guarani. Não pode perder. O goleiro estava caído dentro do gol, ele chutou a bola no travessão, não tinha ninguém marcando. Então é complicado esse tipo de coisa. Então as coisas que eu não gostei do Maranhão, eu deixaria no vestiário. Eu acho que o Cauã Jesus, pela liberdade, pela velocidade, ele 1 contra 1 é bom, é jogo para ele. É jogo para o garoto, para ajudar também na saída de bola, na pressão. E é jogo para o Cicinho, não é? Então, ele ajustou os dois volantes que eu pedi no tempo técnico. Eu acho que o Guarani tem tudo se repetir a atuação, a energia, a concentração para ganhar o jogo. Agora, o treinador precisa fazer a parte dele, né, Edu? Então, mas a partir de 30 minutos, quando o Guarani teve um homem a mais, a Portuguesa recuou e aí parece que não teve chance como estava tendo, quando estava 11-11, né? Quando o Guarani tinha o contra-ataque, né, CH? Ou não? Tava com... Não, sim. É natural, o Guarani adiantou as suas linhas, a Portuguesa, ela se desarrumou, né? Com um homem a menos, por mais que você converse com o treinador na beira do gramado, você faz lá 2 linhas de 4 e um centroavante, um atacante lá na frente. Foi isso que a Portuguesa, ela deu a bola para o Guarani para ver se consegue, com um homem a menos, ser arrumada pelo seu treinador no intervalo de jogo. Mas o Guarani, depois da expulsão, mandou na partida, tanto é que terminou com mais posse de bola, mais escanteios, mais chutes a gol. O Guarani foi melhor que a Portuguesa no primeiro tempo. Então dá uma nota para esse primeiro tempo aí, CH. 6,5. Com paradinha, 6,5. Já, Gleger Zorzinho na fita. Portuguesa 0, Guarani 0. O paredão do Guarani vai perder um gol incrível. Sozinho, pimba no travessão. Gleger volta já. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Tem futebol na Bam Bam Bam. Carrega a bola, Isaac, passadas largas. Se inverter, tem Guilherme, soltou pra Mirandinha. Tá na área, pé canhoto, cruzou pra Guilherme, vai marcar, bateu na trave. A bola explode no travessão. Perde o gol feito, Guilherme. Voltou pra Natan, bateu pra fora. Ela passa à direita e vai embora pela linha de fundo. Uma chance incrível perdida pelo Guilherme Parede, Breno Beretta. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Ô, seu Gleger, meu amigo, tá 0-0. Fala aí, diga aí, Gleger. Um abraço, boa noite. Boa noite, Eduzaço. Um Grande, abraço pra grande. você. Satisfação em tê-lo aqui novamente. Tá contigo aqui, viu, Edu? Não, tô alegre. Olha, toda nossa. Edu, eu tava aqui, né? Primeiro eu prestei atenção atentamente no comentário do CH, e é verdade, né, cara? Você vê, olha, só pra resumir pro ouvinte, que fez o treinador da Portuguesa no momento em que teve a expulsão do jogador, ele já muda automaticamente. Porque não dá pra você esperar. Você vai esperar o quê? Vamos lá, vou puxar um volante ali, né, pra tentar fazer o papel de zagueiro, espero terminar o primeiro tempo e faço o ajuste no vestiário. Tá errado. Tá errado o treinador do Guarani. Tá errado. Quando acontece isso, e aí eu não sei aonde que o Matheus Cunha fez os cursos lá de treinador, né? Porque eu fiz os cursos na CBF e normalmente nesses cursos a gente tem muitas opiniões, né? Divergências. Mas uma das colocações da galera que dá aula, que tá junto lá e são treinadores muito bem conceituados, é que no momento em que o time adversário tem uma expulsão, é logo em seguida que é o momento do desequilíbrio. Do desequilíbrio tático, do desequilíbrio emocional, né? Do desequilíbrio técnico, porque principalmente quando é no primeiro tempo, né? Porque tá tudo definido, a estratégia tá montada, o plano tá definido, e aí vem uma expulsão de um zagueiro. Então, meu amigo, é a hora da mudança. Você pode fazer 5 substituições. O treinador do Guarani poderia ter feito 2, logo de cara, logo depois da expulsão, para jogar o time do Guarani para cima. Eu tenho dito isso há muito tempo, né, que o Guarani, que o Matheus, ele é um treinador, né, que a gente sabe tudo que vai acontecer, previsível, né, e ele não sabe, por exemplo, no momento difícil do jogo, ele não consegue arrumar o time. No momento mais tranquilo, ele não consegue dar um padrão defensivo para o time. E no momento em que precisa, que nem agora, 0-0, precisando ganhar o jogo, com um jogador a mais,
a gente não vê. Tomara que ele volte aí, eu não sei, daqui a pouco o Breno Beretta vai trazer as informações. No mínimo 3. Pode falar, Breno. A alteração no Guarani, entrando o Cicinho no lugar do Rafael. Somente essa alteração no Guarani. Então assim, vai colocar um pouco mais de profundidade lá pelo lado direito, mas é muito pouco. Agora precisa ganhar o jogo, dá para estar com um jogador a mais. Povoa um pouco mais esse meio de campo pra você ver o perereco que vai dar no time da Portuguesa. Coloca mais um jogador ali. Coloca mais um atacante, traz o Parede para jogar por dentro junto com o Maranhão. Você vê o perereco que vai virar a defesa da Portuguesa. Mas enfim, para mim, erra o treinador do Guarani mais uma vez. E aí, viu, Edu? Você já viu aquele negócio que o medo de perder tira a vontade de ganhar? É exatamente o treinador do Guarani, Edu. Vai começar o segundo tempo, hein? Por enquanto, Portuguesa 0. Guarani também 0. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, o moço de Piracicaba. Valeu, Edu! Só agora tá voltando o time da Portuguesa. O Guarani voltou primeiro, portanto, com esta alteração. A entrada do Cicinho no lugar do Rafael. Lembra que a Lusa perdeu um jogador. O Gustavo Henrique foi expulso no primeiro tempo com 30 minutos. Boris. A galera passou aquela energia positiva, né, pro time da Lusa, quando retornou aqui ao campo. Porque sabe que realmente é uma missão complicada. Agora jogar todo o segundo tempo, já jogou parte, agora o segundo tempo também com o jogador a menos. Pois não, Edu? Não, desculpa, é que eu não vi que a Portuguesa não tinha entrado, acabei entregando cedo pra você. Aquele papo de que a Portuguesa virava SAF, ia ter uma reforma enorme, Canindé ia mudar, ia virar shopping. Tá tudo quieto, tudo quieto. Tá tudo quieto, né? Fui procurar alguma coisa. Tem até algumas salas aqui destinadas, né, a patrocinadores, enfim. Inclusive tem uma aqui, SAF. Mas eu não fui lá me meter, chamar alguém. Quando eu cheguei não tinha ninguém. Depois o jogo começou, normalmente a galera chega em cima do laço. Mas tinha uma lá, SAF alguma coisa. Mas aqui tá tudo quieto, viu, Edu? Mas as dependências do Canindé tá legal. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas dá pra trabalhar. Dá pra trabalhar. Agora vai, Edu. Bom segundo tempo. Olá, rolando, apita o árbitro, saída com o time do Guarani. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Então bora pro segundo tempo, 0 pro Guarani, 0 pra Portuguesa, jogo que fecha esta quinta rodada do Campeonato Paulista. Para você ligado no FM em 85,7, pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está no nosso canal no YouTube, não esqueça, deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Ainda você compartilha o nosso link nos grupos de WhatsApp nesta segunda-feira. Olha, rolando o Canindé, bola pro time da Portuguesa. A Portuguesa já perde a bola, é o Guarani quem dá a resposta. Tentativa de cruzamento do Emerson, explode no lateral, João Vitor, ela sai. Lateral pro Guarani bater, o Guarani atacando a direita do seu rádio, Guarani todo de branco hoje. Vem Emerson para cobrança, ou seja, a galera bugrina marcando presença em grande número ao Canindé. Vai a coberta de longe o ataque do seu time. Vem Emerson para cobrança, se apresenta para o jogo, recebe o William para Emerson para William. Ele volta, bola na quarta zaga, quem recebe domina por time do Guarani é Jonathan Costa. Pressionado na Melo, ele volta para Maurício Antônio, que recua para o goleiro Kaique França. Comecinho do segundo tempo, 0-0. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Becker fala um pouquinho sobre a alteração do Matheus Costa. Quero também a opinião do CH já, porque é o próprio Cicinho que o domina e faz bom passe para Guilherme Parede, que cruza para Maranhão, sobrou para Isaac, chegou a defesa para cortar, a bola fica viva, mas já não valia o lance. Auxiliar do Mineiro já marcava impedimento quando o Guilherme Parede foi lançado. Aliás, o Cicinho foi lançado na ponta direita. CH, e para você, é certo o treinador em fazer esta alteração, esta única, ou você mexeria em mais posições? Não, eu mexeria em mais posições, mas ele está correto. Coloca o lateral mais ofensivo e tira o zagueiro Rafael, que está quebrando o galho por ali. Eu mexeria pelo menos em mais uma. Deixaria o Maranhão fora e traria ou voltaria para o segundo tempo com quebra.
2 minutos e meio, segundo tempo. Agora falta marcada, cometida pelo Emerson para cima do Everton. Falta para o time da Lusa bater. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Falta que a Lusa vai bater. Se apresenta para o lance Gabriel Pires, o camisa 10, capitão do time, pertinho da bola, o Everton. Gol aqui da marginal do Rio Tietê, defendido pelo Kaique França, que pegou um pênalti no último jogo. Garantiu, ajudou o Guarani a vencer a primeira no Campeonato Paulista. Na última rodada, quinta-feira, quando o Guarani visitou e venceu o Velo. O time da Portuguesa jogou um dia antes. Jogou na quarta-feira e venceu o São Paulo no Morumbi por 3-2. Gabriel vem para a cobrança. É falta para o time da Portuguesa. Everton também para a segunda bola. Everton quem parte do meio do caminho. A bola foi defendida pelo Jonathan Costa. Zé Vitor jogou para a área, mas saiu. Atentou na proteção da defesa. Kaique França saiu do gol. Já faz a abertura aqui pela direita com o Cicinho. Ele se manda para o campo de ataque. A opção pela direita é o Guilherme Parede. Pela canhota ele tem Mirandinha. Sai da ponta, vem para meia Cicinho. Sai driblando todo mundo até perder a bola. Acabou perdendo o Maceió. Recupera só do jogo para a esquerda para Gabriel. Gabriel conduz a bola. Agora a marcação tripla para cima dele. Ele consegue conduzir e voltar a bola. Fez o passo curtinho para Caio Roque. Soltou o jogo atrás para Carlos Lima. No peito do Zé Vitor. Tentou ajeitar. Chega a defesa para cortar com o Cicinho, que acabou sofrendo a falta. Falta do Gabriel para cima dele. Falta já batida, mas com bola rolando no vale. O árbitro pediu para voltar. Agora sim o Natan cobra, mas o árbitro está dizendo que é atrás a falta. Excesso de preciosismo do João Vitor Gobi. Mandou colocar a bola 30 centímetros para trás. 30 centímetros, 3, 10, 5 em determinadas situações faz a diferença, né? Em outras nem tanto. Dominou William Farias. Ele abre a primeira direita para Guilherme. Guilherme Parede recolheu, dominou, parou, prendeu e pensou. O jogo nesse momento começa com o Guarani no campo ofensivo. Cicinho pela meia para o William Farias. Recebe o capitão Bugrino. Solta o jogo pela meia esquerda para Isaac. Bora, Bugrão! Lançamento na ponta para Emerson. Se chegar é perigo. E ele chega, cruzou para Maranhão. Tenta o toque, toca na bola, mas a auxiliar já marcava impedimento. Mais um, bebê. E o Maranhão tá reclamando. Até agora, com o assistente número 1, né? Que não estaria em impedimento, tá levando os braços, levantando os braços. Quem chegou na dividida com ele foi o Carlos Lima, zagueiro que entrou durante o primeiro tempo. Mas o Maranhão não foi bem nessa. 0-0, tudo igual aqui no Canindé. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. O impedimento foi lá atrás, perto da linha de fundo, mas o goleiro da Portuguesa, o Bruno Bertinato, colocou a bola na intermediária. Ele vem para a cobrança, ameaçou, deu uma refugada, agora vai de novo para a cobrança com a canhota. Levanta para o de ataque, tentando Zé Vitor. Subiu lá atrás, Jonathan Costa para cortar, sobra da bola para Natan, Natan para Jonathan Costa, limpa o lance, recua, mas muito forte para o Kaique França, que evita a saída da bola porque seria escanteio. E com o pé direito, levanta a bola para o de ataque, Parede tentou o desvio, chega Guilherme Portuga na cobertura, recupera, solta o jogo para Caio Roque. Falta do Maranhão para cima dele. Jogo novamente parado no Canindé. E atenção, galera ligado no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo. Tempo e placar de jogo para você. 6 minutos gravados. Segundo tempo. No tic-tac do tempo, embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão, quinta rodada do Canindé. Segue Guarani Portuguesa 0-0, Edu Pinheiro. O Santos jogou na Neoquímica ontem, né? 0-0 com o Bragantino. E quarta-feira, o Corinthians faz a estreia no Brasileirão, jogando na Vila, quarta, Corinthians e Bahia. O que é isso, hein, bola? Esse intercâmbio, Bolis. É o futebol da Rádio Bandeirantes. Vem Guarani pela direita com Guilherme Parede. Ele dominou, empurrou por dentro para Natan. Natan recomeça com Maurício Antônio. Fica com a bola o time do Guarani, evidentemente, por ter um jogador a mais. A Portuguesa se defende e tenta sair nos contra-ataques. Bola por dentro, Isaac para William. William solta o jogo pela linha direita para Natan Melo. Empurrou para Cicinho, olha para a área, prepara o cruzamento. Gabriel marca. Ele empurra pela meia tabela. Isaac corta a luz de Natan para Cicinho, rolou para Natan, tá na área, bateu no canto, espalma Bruno Bertinato. Uma defesa espetacular do goleiro da Portuguesa, colocando para fora. Por muito
muito pouco. Natan Melo não abre o placar do Canindé, Breno Beretta. Ele estava dentro da área, chutou no cantinho direito e o goleiro da Portuguesa se esticou todo, meteu pela linha de fundo. Escanteio lado esquerdo, Mirandinha de perna direita na bola. Já o Gleger vai conceituar a defesa do Bruno Bertinato. Escanteio pro time do Guarani, calibra o pé direito, Mirandinha. Vem pra bola, levantou pra boca do gol, desvio, sobrou o chute cruzado, pintou o gol, é gol! É gol, 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 é gol! Gol! Jonathan Costa tem a 4 estampada na camisa. Na cobrança de escanteio de Mirandinha, a bola passa praticamente por toda a pequena área. Há um desvio pro meio e chega em Jonathan Costa. Ele mergulha, tem ainda chegada no zagueiro, mas consegue o toque fatal para meter pro fundo do gol. Explode a galera Bugrima. O Bugrão faz a festa e sai na frente do Canindé. Jonathan Costa coloca lá dentro. O Guarani sai na frente. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Então avante, 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 avante. Avante, avante, avante. Avante, Bugrão. Olha lá, galera vibrando. Olha lá a torcida comemorando porque é gol. Isso é gol. É gol do Guarani. Jonathan Costa, o Guarani sai na frente, na marca de 8 minutos de bola falando do segundo tempo, solta o grito e grita comigo, galera Bugrina! Tá registrado no Canindé, Jonathan Costa de cabeça, Guarani 1, Portuguesa 0, Bruno Bertinato não chora não, goleirão, a bola torne no fundo da sua rede e o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe pro escanteio venenoso que cobrou o Mirandinha. A defesa da Portuguesa ficou olhando e a bola sobrou na ponta direita para persistência tanto do Cicinho quanto do Maranhão, que conseguiu cruzar essa bola na área. E daí o que aconteceu? O Jonathan de peixinho, ele que estava na área esperando a bola por cima, foi meia altura, de peixinho, o zagueirão bugrino na pequena área sem goleiro, empurrando para o fundo das redes do goleirão Bruno, que nada pôde fazer, incendeia a torcida do Guarani aqui no Canindé. Agora Guarani 1, Portuguesa 0, Boles. 1-0 pro Guarani, que parte pro campo de ataque. Emerson domina pra canhota, soltou curtinho para Mirandinha, a bola não foi pra área, sai da ponta, vem pra meia, tabelou pra Emerson, passe esticado, chega a defesa, tentou tirar, Emerson insistiu, rasga de qualquer maneira, Eduardo Biajos. Lateral pro time do Guarani bater, 1-0, Bugrão na frente, o jogo tá parado, tem um jogador da Portuguesa caído aqui no campo defensivo do Guarani, o Bugre tem lateral pra bater, a galera faz a festa no Canindé, sobe o som do microfone ambiente da Bandeirantes, eu quero ouvir. Festa da galera Bugrina, 1-0, gol de Jonathan Costa. E fez aquela comemoração colocando a bola embaixo da camisa. Não sei se ele vai ser papai, se já é papai ou se é homenageando alguém, mas a comemoração foi desta forma. Guarani tem lateral para bater no campo ofensivo, bola para Mirandinha, liga na lateral da grande área, tentou a finta, se enrolou com o zagueiro, insistiu no lance Mirandinha, volta a bola para William Farias, ele volta a bola e recomeça com o autor do gol, Jonathan Costa, de primeira para Maurício Antônio, ele volta a bola por dentro para Maurício, né, o Jonathan para Maurício deixou na passagem para Natan parou, prendeu, ele pensou, e a vez do Guarani ficar com a bola de novo, bola para Cicinho abriu aqui pela direita, decidiu carregar, mas de calcanhar, deixou na categoria para Isaac para Natan para Maurício Antônio, tem por dentro pedindo o William Farias, a bola chega no Jonathan Costa, agora sim para o William recebeu, dominou, empurrou pela meia para Mirandinha, troca passes, o Bugrão tá vencendo por 1-0, logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência, Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, tá lá no placar do Canindé,
pro Guarani, 0 pra Portuguesa, CH. Cicinho entrou muito bem. O Natan foi adiantado pelo treinador do Guarani, tá pisando na área. O Guarani faz um domínio militar no campo da Portuguesa. Só dá Guarani que merece 1-0 no placar. Pra festa do Capra, foi a loucura o Zé Guarani, o nosso querido Capra, o caprânico, comemorou o gol de Jonathan Costa, 1-0 pro time do Guarani. Tem de novo o Bugrão lá pela esquerda, Emerson recebeu, dominou por dentro para Isaac, tem Cicinho aberto aqui pela direita, prefere passe curto para Caio, aliás pro Natan Melo, que volta a bola, o Caio Melo tá lá no Paysandu, né, já deixou o Guarani, mas confunde, é difícil, chegando agora, né, enfim, faz parte, bola para Cicinho, Cicinho tem por dentro Natan Melo, prefere passe para Maurício Antônio, se deslocou, Guilherme Parede, chegou o zagueiro, tirou mal, Cicinho ficou com a sobra, levantou, botou na frente, foi para mais uma dividida, acabou perdendo para Eduardo, domina, puxa bem a bola pro pé direito, fica sem opções do passe porque o Guarani marca implacavelmente, quase o Isaac recuperou, consegue sair jogando nessa primeira linha defensiva, o time da Portuguesa, lançamento aqui na ponta, Cicinho toca na bola, a bola sai, lateral para Luz a bater do campo ofensivo, linguiças da Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais, você encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, Portuguesa para ataque, cruzamento, a bola explodiu no corpo de Cicinho, mas já não valeu o lance, estava impedido o atacante da Lusa, Gleger Jorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. Aliás, no lance que gerou o escanteio e consequentemente o gol do Bugrão, o Bruno Bertinato fez uma grande defesa, que agora você vai conceituar, trazer a nota e também falar do placar favorável ao Guarani, Gleger. A nota, sem dúvida nenhuma, a defesa do jogo até o momento, né? 8,25, defesaça. Né? E depois o gol do Guarani, o Guarani melhorou, né? Partiu para cima. Eu esperava isso da equipe do Grina. Agora tem que estar atenta, né? Olha o Guarani de novo, segura a Gleger, bola para Mirandinha, dominou, partiu para cima, pé direito, bateu para fora! Foi fominha. Ele tinha 4 opções, cortou por dentro e bateu para fora. Seguindo o Gleger. Era só tocar, né, Bolis? Só tocar, foi fominho o Mirandinha. Mas enfim, o Guarani voltou muito melhor. Tá merecendo, inclusive, já o segundo gol, mas tem que estar muito atento. Tem que estar muito atento, porque esse time da Portuguesa aí pode achar uma bola parada, pode achar uma jogada. Os caras finalizam de fora da área, mas até o momento o Guarani manda no segundo tempo e a qualquer momento pode fazer o segundo gol. Vamos chegar a 15 minutos de segundo tempo, 1-0 para o time do Guarani. Você segue participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis da família Sato para sua mesa. Acesse aromadazervas.com.br. Falta cometida pelo Natan Melo na entrada da grande área. Falta para a Luz, o time da Portuguesa. A torcida quer cartão. Ele marcou a falta que pode levar perigo contra Metro Kaique França Bebê. A falta foi do camisa 8 do Guarani em cima do 8 da Portuguesa, né? Em cima do Zé Vitor. O árbitro não deu cartão pro Natan, é uma falta perigosíssima. Estão por ali 4 jogadores da Portuguesa, né? Eu não sei quem vai bater. E o goleiro Kaique França preocupado, orientando a barreira, Bolis. Falta para o time da Portuguesa bater, o Guarani vence por 1-0, gol marcado por Jonathan Costa, o campineiro Jonathan Costa, Hortolândia, né? Hortolândia, Campinas, enfim. Ele que foi o autor do gol, que vai dando a vitória até aqui o time do Guarani, gol marcado aos 8 minutos. Guarani vai subindo na classificação, terminando entre os 8 melhores após 5 rodadas. E praticamente eliminando o risco de rebaixamento com 8 pontos. Vem para a cobrança da falta o time da Portuguesa. Pra bola, Zé Vitor, autorizada a cobrança, pé direito, uma bomba, fica na barreira. Volta, sobra para Maranhão, sai driblando todo mundo, faz fila Maranhão. Botou na frente, adiantou demais, perdeu, acabou atingindo o jogador da Portuguesa. O árbitro manda seguir, vantagem para a Lusa. Guilherme Portuga carregou, tentou a finta, assistir na bola, professor. Claramente foi na bola, mas ele marcou a falta do Guilherme, que tem esse sobrenome porque joga na Portuguesa, né, bebê? Exatamente, ele marcou a falta pela meia esquerda. Tem jogador do Guarani caído ali também, o Cicinho. Isso. E tem jogador da Portuguesa se levantando. É claro que é uma falta perigosa pela meia esquerda. Vai pintar cruzamento na área do goleirão Kaique França. É, tem esse artifício, o time da Portuguesa, após ter um jogador a menos, né? Ter um jogador expulso a 30 minutos do primeiro tempo, Gabriel Pires, que é o homem das bolas paradas, encarregado de fazer a cobrança da falta.
aqui na Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem Gabriel Pires, capitão do time, vem para a cobrança pela meia esquerda, é perigo contra metro Kaique, partiu para a bola para a esquerda, levantou fechado, toque de cabeça, bola passa à esquerda e vai embora. Tiro de meta para o Guarani. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 17 minutos e 40, segundo tempo. Lute que tá aqui no tempo de embalo desta emoção, eu confirmo. Paulistão, quinta rodada. Agora vai chegando mais forte o jogador da Portuguesa para cima de um mugrino ali. Pintou o cartão, bebeu, foi apenas a falta marcada. Olha, eu não vi cartão não. O Emerson tá caído, mas eu daqui não vi cartão. Emerson, lateral bugrino, tá caído. É claro que valorizando também, porque ele sentiu o bom momento da Portuguesa. Seguindo no giro do placar aqui no Canindé. Como é bom retornar ao Canindé. Eu confirmo para você, gol do Jonathan Costa. Guarani 1-0 para Portuguesa, Edu Pinheiro. Olha, quarta-feira começa o Brasileirão, 4 jogos às 19. Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense, Coritiba e Bragantino, Vitória e Remo. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com o Timácio de Carlos Batista. O bolão do Cicinho para Guilherme Parede. Tá desenhado o segundo gol. Cruzamento para Maranhão. Passou por ele. Mirandinha insistiu. Chega primeiro. Lateral da Lusa. Mirandinha ainda insiste. E protege bem até a bola sair. É tiro de meta para a Portuguesa, bebê. Protegeu bem o jogador da equipe da Portuguesa, o camisa número 7. O Mirandinha estava na bola, né? Mas o Maranhão não conseguiu acompanhar, que essa bola era para o Maranhão entrar e marcar. E ele não conseguiu acompanhar o cruzamento do Parede. O Guarani está vencendo o jogo 1-0. E vem aí o derby na Rádio Bandeirantes. Antes vem a Portuguesa. Bola para Maceioli. Bate cruzado, bate para fora. Foi o Caio Roque quem bateu para fora. Tiro de meta e vem aí o derby. O derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes neste sábado. Contagem regressiva, está chegando a hora. O derby 213. Desta vez no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 4 da tarde. A bola rola, mas a cobertura da Bandeirantes começa mais cedo. A partir do meio-dia, um show de cobertura do derby 213, porque você já sabe, derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. É o Timácio de Carlos Batista entrando em campo, levando a emoção do futebol para você. Recupera o time da Portuguesa com o Eduardo pelo meio para Everton. Arriscou, bateu pro gol. Chute forte, venenoso. Passa a direita e vai embora. Pela linha de fundo em tiro de meta. Pro Guarani bater, Pepe. O Everton é um jogador muito perigoso, insinuante, arriscou de fora da área, a bola pegou uma curva, saiu pelo canto direito do Kaique França, que não tem pressa para fazer a cobrança do tiro de meta. Eu vou até detalhar, porque eu vi aqui no celular, revi, né, o lance do gol. No cruzamento do Mirandinha, quem deu uma casquinha foi o Maranhão. E quem fez o cruzamento, eu até tinha falado no lance do detalhe do gol, que foi o Cicinho, mas foi o Isaac. O Isaac é que fez o cruzamento na pequena área pro Jonathan chegar de peixinho. Então foi ele que deu assistência. Maranhão lançado em posição legal, domina pela direita, vem Guarani, o centroavante sai da área, protegeu, girou, bateu cruzado, chega a defesa lá dentro para cortar, afasta de qualquer maneira. Carlos Lima levanta a bola pelo meio, o Natan brigou, a sobra da bola fica para Gabriel protege, William toca na bola, William Farias pro Guarani, recupera o Bugrão, Emerson abriu na ponta para Mirandinha, último terço do campo, parou, prendeu, olhou, pensou, voltou por dentro para William Farias, mais o passe para Natan no triângulo para Isaac para William Farias. Guarani fica com a bola, prende a bola, varoliza, gasta o tempo, tá vencendo o jogo por 1-0. Vai conquistando a segunda vitória seguida, segunda vitória e a segunda seguida no Paulistão e fora de casa. Kaique França sai da sua grande área com o pé direito, levanta a bola pro grande ataque, tentando Guilherme Parede. Chegou Carlos Lima, colocando a bola para fora, cede lateral pro Guarani bater. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Pausa para hidratação, pausa para os comentaristas analisarem. 1-0 pro Guarani, CH e Gleger. Olha, Bolis, um primeiro tempo que o Guarani dominou e o segundo tempo que ele continua dominando, não é? Em termos estatísticos, o Guarani tem 60% de posse de bola, 2 grandes chances.
12 chutes pro gol, escanteios 3-3, passes 323 contra 214 na Portuguesa. Então, os índices estatísticos dão conta exatamente para combinar com o placar. O Guarani está na frente porque merece. Agora, evidentemente que a partida não está definida. Não é? A Portuguesa no contra-ataque, ela é perigosa, ela arma 2 linhas de 4 e tenta uma bola bandida, uma bola de contra-ataque. É aí que o Guarani tem que ter equilíbrio, não confundir velocidade com pressa. E tem que ter precisão para não ser surpreendido. Descer com consciência, não administrar resultado. Eu acho que o placar é merecido. O Guarani, se tivesse caprichado um pouco mais, já teria feito o segundo gol. Espero que essa intensidade e vontade para fazer o segundo gol permaneçam. Que o técnico não vá administrar resultado, administrar migalhas. O Guarani tem tudo para fazer mais gols. Agora, só depende dos jogadores e principalmente do técnico. E para você, Gleger, até agora, Guarani 1-0, segundo tempo de jogo. Momento do Guarani tentar buscar o segundo gol, né? Teve algumas oportunidades, mas vai ser um pouco mais efetivo, um pouco mais agressivo. O Portuguesa é perigosa na hora que ela contra-ataca, mas o Guarani tem um jogador a mais, está bem posicionado em campo, está bem organizado, e isso é muito importante. É um ponto importantíssimo quando você está com um jogador a mais. Você ter organização, e o Guarani está organizado. Agora, precisa ser efetivo, precisa ser agressivo, partir para cima, encurralar a Portuguesa, né, para tentar fazer o segundo gol. Porque, vou repetir, a qualquer momento, tem uma bola parada. Quase aconteceu, viu, Gleger? Porque o lateral foi cobrado, o jogo foi reiniciado rápido, o Maurício Antônio tentou o recuo pro Kaique França e a bola saiu curta, viu, Gleger? É isso aí, ó, é o que a gente está falando. Então, assim, o Guarani precisa ser mais efetivo, atacar um pouco mais, ser mais agressivo, é ter um jogador a menos e tá ganhando o jogo. 1-0 para o Guarani, jogo, portanto, reiniciado aqui no estádio do Canindé. Domina o time da Portuguesa com o Eduardo, ele abre vira direita para João Vitor recolheu, dominou o Mirandinha, marca a distância, empurrou com o Everton, tentou a tabela, o passe foi errado, mesmo assim insistiu no lance, jogador da Portuguesa até arrancar um lateral. Mirandinha foi o último a tocar na bola, reclama com o bandeira, o lateral está marcado na direita, campo ofensivo. Quase 25 minutos do segundo tempo, 1-0, Guarani na frente, gol marcado pelo Jonathan Costa. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. E ao lado também dos times de Campinas. A Desktop é patrocinadora do Guarani, também da Ponte Preta, os gigantes campineiros. Fala aí, bebê. Daqui a pouco, Dentinho e Cauã Jesus já conversaram ali com o técnico Matheus Costa, vão entrar para dar um gás novo no ataque do Guarani. Portuguesa fez uma alteração no primeiro tempo para recompor a defesa, saída de um centroavante para a entrada de um zagueiro. O Guarani fez uma no intervalo, a entrada do Cicinho. Pensa o jogo Bugrão por 1-0. Tenta dar uma pressionada ali o Mirandinha para cima do goleiro do time da Portuguesa, o Bruno. Bruno com pé canhoto, volta a bola, agora quem marca é o Maranhão. A bola chegou a tocar no Maranhão no passe do Eduardo e saiu. Lateral na direita do campo defensivo para Luz a bater. Vamos às alterações, 2 do Guarani. Breno Beretta aqui na Bandeirantes informa. 2 alterações do Guarani. Estão levantando a placa nesse momento, né? 7. O 7, camisa 7 do Guarani, é o Guilherme Parede. Isso. Está saindo o Guilherme Parede, aplaudido pela torcida para a entrada do Mirandinha. E vai sair também o Isaac. Dentinho, o Isaac, né? para a entrada do Dentinho, né? Não. Cauã no lugar do Isaac e o Parede no lugar do Dentinho. Isso, Cauã Jesus 21 no lugar do Isaac 10. E também está entrando o Dentinho, camisa 17, no lugar do Guilherme Parede, camisa 7, as 2 alterações do Bugre. Isso, fechou. Já os comentaristas falam. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Vamos juntos na Bandeirantes, você ligado pelo YouTube, mas também pelo Dial. Em 85,7 no FM, faixa estendida para Campinas e para toda a região. Você que nesta segunda-feira está no trabalho, você que já está de boa, curtindo a Bandeirantes, ainda vai para o trabalho, valeu demais, galera, obrigado pelo carinho, pela audiência, a audiência mais uma vez bombando, ecoando por Campinas e por toda a região. Tira aqui atrás da zaga do Guarani, mas houve uma falta. A falta foi marcada em cima do jogador da Portuguesa. É claro que qualquer tipo de contato, tiro a blusa vai valorizar para que o árbitro entenda
como lance faltoso para cartão, mas não foi o caso agora e o árbitro não caiu, né, Bebê? Exatamente, não foi o caso nem para amarelo. E uma falta perigosa, mais uma vez, pela ponta esquerda, né? Que vai levar perigo pro gol do Kaique França. Na bola parada, sempre ele, Gabriel Pires, Boles. Já estamos com 27 minutos e meio do segundo tempo, no tempo corrido, 1-0 pro Guarani, gol marcado pelo Jonathan Costa, o zagueiro, a 8 minutos. Falta pro time da Portuguesa bater, vem pra bola Gabriel, incentiva o torcedor da Luz, olha o cruzamento fechado, subiu a defesa, contra-ataque do Bugrão, puxado pelo Cauã, empurrou pra Mirandinha, que tem velocidade, dispara pela canhota, Dentinho pedindo o comando, recebeu, dominou Mirandinha, tentava o passe por dentro, o passe foi interceptado, Mirandinha briga, fica com a sobra, Emerson de primeira, boa bola na ponta pra Dentinho, Dentinho dominou, sangue novo, mas acabou errando o passe, acabou errando e perdeu a bola, já recupera o time da Portuguesa, o Mirandinha fez a falta, acho que vai tomar cartão, o árbitro já tá apontando para ele, ele não marcou a falta, porque não prosseguiu, com passe de bola pra Lusa, que já fará duas alterações, Maceió abriu na ponta, domina mal Zé Vitor. Tá cansadão Zé Vitor, acabou não dominando o Dentinho, fica com a sobra, pois não. O árbitro viu o Mirandinha puxando o Guilherme Portuga, eu acho que quando a bola parar ele vai dar cartão amarelo. Também acho, bola pra Natan Melo pro time do Guarani, ele trabalha no campo defensivo, volta pro goleiro Kaique França dentro da sua grande área, Kaique curtinho pra Jonathan Costa e com esse tempo vai passando, ele empurra por dentro pra Natan, aperta na marcação um pouco mais do time da Portuguesa, Natan se atrapalhou, conseguiu o passe mais atrás pra Emerson, dá 2 passos pra trás, tentou tirar pro Mirandinha, chega a defesa para cortar, Emerson com a sobra, toca mal, volta ainda pro time da Luz, a passe errado do Portuga. Ela acaba saindo em lateral pro time do Guarani. E agora vamos às alterações no time da Portuguesa. Sai o 7, entra o 13. O 7 é o Everton, que fez uma fumaça danada. Entrando Igor Torres, 13, atacante. Saindo o camisa 8 também, o Zé Vitor, para a entrada do 27, que é o Denis, volante. Muito bem, a galera tá dando uma bronca ali no árbitro, né? Pedindo cartão, talvez algo do tipo. Guilherme Portuga tá reclamando, 2 alterações na Portuguesa. CH, o Guarani já havia feito 2 também. Gostaria que você comentasse as entradas do Dentinho e também do Cauã Jesus. Bom, a Portuguesa está trocando os caras que estão cansados para colocar jogadores praticamente da mesma posição. Agora o Guarani, o técnico fez uma mudança que eu gosto. Apesar de ter um bom futebol, jogando muito bem, eu estou falando do Isaac, eu acho que é uma oportunidade do Cauã Jesus entrar na dele, ele joga por dentro também. É um menino muito rápido e inteligente, né? Bom toque de bola. E o Dentinho pelo Parede é cansaço. De qualquer maneira, tomara que com essas 2 mexidas o Guarani continue firme, concentrado e principalmente tente fazer o segundo gol no contra-ataque. Portuguesa busca o empate, cruzamento do Caio Roque, chega bem lá dentro o Maurício Antônio, coloca a bola pra fora. Lateral pro time da Luz aqui, aos poucos vai se mandando, se o Guarani se defender bem e conseguir se aproveitar, mata o jogo. Portuguesa tenta viva acima, tá perdendo o jogo pelo placar de 1-0. Fica com 6 pontos, não tem a sua situação aí com 6 pontos definida em relação ao risco de rebaixamento. Gabriel Pires tentou o giro, tira a defesa bugrina e insistiu no lance, vai atrás da bola, fica com ela Igor Torres lá pela direita pro time da Portuguesa, leva pro fundo, linda jogada, botou na frente, Emerson chega bem na cobertura, não houve nada, né? O torcedor reclamar de um lance dele, tá de brincadeira. Na sequência o árbitro pegou a falta pra cima do Cauã ali, pra cima do Mirandinha, jogou parado, é falta pro time do Guarani bater. Tem um detalhe, né, Gleg? Tem experiência do time do Guarani também, não pode entrar nessa correria da Portuguesa, porque qualquer tipo de contato, o time vai reclamar, a torcida vai chiar e daqui a pouquinho sabe qual é que é, né, Zorzinho? Exatamente, essa parte emocional o Guarani tem que estar equilibrado, tá ganhando o jogo, tá com 1 a mais. Então assim, não tem o porquê o Guarani se desesperar dentro do jogo. O que precisa é o Guarani partir para cima, tentar fazer logo o segundo gol. No momento de desestabilidade do time do Canindé, essa é a hora de você, né, jogar a pá de cal. É esse o momento. Porque tá 1-0 e 2-0 mata o jogo. Mas o Guarani, aparentemente, dá mostras de que vai numa manutenção de resultado. Guarani dá uma oscilada, cede um escanteio pro time da Portuguesa, vacilo, ninguém marcou aqui, o Denis tá livre, pé direito, cruzou pra boca do gol, desvio de cabeça, a bola bateu, rebateu, Gabriel de cabeça, espalma Kaique França!
Um tapa na bola no desvio de cabeça do Gabriel Pires. Quase a Portuguesa empata, Breno Beretta. Que cabeçada, né? No ângulo esquerdo do goleirão Bugrino, que foi lá no terceiro andar e deu um tapa. O próprio Gabriel Pires, escanteio lado direito, perna esquerda, já tá prontinho para bater. 32 minutos de segundo tempo, escanteio pro time da Portuguesa, vem com o pé trocado, gol da Marginal do Rio Tietê. Ele vem pra bola, Gabriel, pé esquerdo, levantou, Kaique França sai do gol, dá um soco na bola, afasta o perigo da boca do gol. Era volta no rebote para Guilherme Portuga. Mirandinha vai atrás, pressionando, chega atrás para João Vitor, limpa bem o lance, o lateral direito na Lúcia, meteu o lançamento, chegou bem Cicinho para fazer o corte, tentava o Igor, sobra da bola, fica pro time bugrino. Dentinho é quem carrega, tentou a finta, marcação dupla pra cima dele, chega a defesa pra cortar com Denis. Denis dominou, protegeu e acabou sofrendo a falta no Caio Roque. Jogo parado, falta pra Portuguesa. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções pra você, pro consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes aqui pelo rádio, afinal de contas nada substitui a emoção e o futebol no rádio. 1-0 Guarani na frente, bola pro time da Portuguesa, sai jogando em uma situação ali complicada. Guarani recupera a bola pra Cauã, domina, puxa pra canhota, ameaçou bater, clareou, Cauã, linda jogada individual na área, sai da área ainda Cauã Jesus, ele empurra na ponta pra Mirandinha, Mirandinha dominou, marcação pra cima dele, tenta o cruzamento, a bola bate no jogador da Portuguesa, tá marcado escanteio pro Guarani, bebê. E foi dali que saiu o gol, né? Escanteio do lado esquerdo, Mirandinha tá se posicionando para bater, já o Luca conversou com o treinador bugrino, mas agora o Mirandinha deixou pro Cauã Jesus, é ele quem vai bater, Boles, vai junto com ele. Escanteio pro time do Guarani, quase 34, partiu Cauã, pé canhoto, levantou pra boca do gol, espalma, tira por ali o goleiro, a sobra da bola volta pro time do Guarani, recebeu, dominou, Mirandinha, puxou pro pé direito, ele bate, passa a direita, apenas acompanha Bruno Bertinato, tiro de meta pra Lusa. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue no 19, código de área 32673760, Campinas. Alteração no Guarani, você informa, Breno. O Mirandinha chutou essa bola pra fora, foi o último chute dele, participação no jogo, tá saindo devagar, né? Entrando camisa 19, Luca. Entrando Luca no lugar do Mirandinha, a quarta alteração no Guarani. Tem mais uma alteração, técnico Matheus Costa. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina o time da Portuguesa, passa aqui na esquerda, recebeu, dominou, Caio Roque. Parou, prendeu, olhou, pensou, voltou, girou para Guilherme Portuga, Guarani se defende. Faz uma barreira ali, uma parede de proteção. Dá o bote na bola, recupera Luca deixou para Dentinho. Dentinho dominou, cortou, fintou, rabiscou ainda Dentinho. Empurra, faz o passe por dentro para o William Faria. Se manda para canhota Emerson para receber. 35. Vamos entrar já na parte final do jogo. Boa devolução do Cauã pro Emerson que bota na frente do Guarani chegando. Liga de fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol. A bola foi desviada. Cauã Jesus tentou ficar com a sobra, conseguiu ficar, bateu pro gol, chute saiu travado, desviado. Escanteio pro Guarani, bebê. Na dividida com o jogador da Portuguesa, o Cauã Jesus ganhou escanteio. Mais um escanteio perigoso para o Guarani pelo lado esquerdo. Ele não tem pressa para bater e é ele mesmo quem vai bater. Quem sabe agora o segundo, Bolis. O relógio joga a favor do Guarani contra a Portuguesa. E quanto mais a bola ficar longe do gol do Kaique, significa que o Guarani está mais próximo de vencer, está mais seguro. Cauã Jesus vem para a cobrança, então capricha que dá. Ele calibra o pé canhoto, partiu Cauã, levantou na primeira trave, chega a defesa para cortar. Bola saiu baixa, bola colocada para fora, é lateral que o próprio Cauã vai cobrar. 1-0 Guarani na frente. A Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Placar de 1-0. Chegou? Muito obrigado, viu? Olha, o serviço aqui é sensacional. Tem lanchinho, tem chocolate, tem suco, refrigerante. Olha o cruzamento para a área. Subiu, tirou a defesa. Entra e corta. A zaga Portuguesa insiste no lance. Toca na bola, Caio. Volta ainda para o time do Guarani. Tocou no Caio Roque, voltou para Natan. Abertura para Cicinho. Cicinho deixou pela B, tentou deixar para Dentinho. Passe errado. Recupera o time da Portuguesa com Denis. Denis com o pé direito, tenta o lançamento lá na frente.
pro atacante solitário Maceió. Marcado por 2, a bola ficou nas mãos do goleiro Kaique. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop, acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos, segundo tempo. No tic-tac, 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 no tempo de bola desta você, eu confirmo. Paulistão, fechamento da quinta rodada aqui no Canindé. Segue 0 para a Portuguesa, 1 para o Guarani. E Tupinheiro. Quarta, começa o Brasileirão. O Palmeiras joga em Minas com o Atlético. O Bragantino vai até Curitiba, pegar o Curitiba. Corinthians recebe o Bahia, mais na Vila Belmiro. O Santos vai até Chapecó. O São Paulo recebe o Flamengo. E na quinta-feira, Mirassol e Vasco. E é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. Olha agora ele chegando, o Cicinho. No fundo, cruzou, pintou o segundo desvio de cabeça pra fora. O desvio do Mirandinha, a bola foi um pouco alta, quase o Guarani amplia, Breno Beretta. O Cicinho cruzou lá no terceiro andar, só que o Maranhão cabeceou pra cima. Ele chegou meio atrasado na bola, era para ter cabeceado para baixo, né? Desperdiça a oportunidade o Maranhão, mas o Guarani tá vencendo o jogo 1-0. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Portuguesa tenta o ataque, bola metida lá na ponta, bola curta, chega a defesa do Guarani para cortar, mas aí se atrapalharam Emerson e Cauã. Cauã atento, foi atrás da bola, evitou a saída pela linha de fundo. Aí um passe forte pro Emerson, consegue tocar na bola. Sobra da bola, volta aqui pelo meio para Natan. Natan levantou procurando o Dentinho, chegou primeiro, Caio Roque, Dentinho pressiona. Obriga o jogador da Portuguesa a recuar pro goleiro Bruno Bertinato. A Luz aqui já fará as duas últimas alterações. Os 77 e o 14 estão prontinhos para entrar. E aí o Bruno erra o passe, o torcedor já começa a perder a paciência com o time da Portuguesa. Vamos lá com as alterações da Lusa. Quem é que tá saindo, quem é que tá entrando, hein, bebê? O primeiro que tá saindo é o Guilherme Portuga para a entrada do Marcelo Freitas, que é meia, tirando um volante, colocando um meia. E agora saindo camisa 10, o Gabriel Pires, atacante, meia atacante, né, capitão do time, para a entrada de um atacante, o Kevin Coloni, 77. Beleza, as últimas alterações, portanto, no time da Portuguesa. Vamos bater 40 minutos no segundo tempo, o jogo tá parado aqui no Canindé. Jogador do time da Portuguesa ali, o camisa 4. Tá fazendo, tá com a o Eduardo virou o capitão agora. Ele tava com dificuldades ali para colocar a braçadeira de capitão, mas conseguiu colocar. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final também. Seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Aí que levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Luca, desviando de cabeça, chega, rasgando de qualquer maneira, cai o Roque. Levanta a bola para o campo de ataque, Maceió vai brigar. Chegou primeiro o Emerson, tem que tirar dali. Emerson dominou, mas sai jogando na categoria, nem precisou disso. Ainda o Emerson, carrega a bola, tentou o passe do cômodo, a bola foi desviada. Não, saiu direta. Lateral pro time da Portuguesa bater. 40 minutos de segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube. Deixa aquele like esperto no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já tem o apito final. O Edu Pinheiro já está preparando tudo no apito final. Ele já está preparado, sempre preparado o nosso Edu. Já ele comanda o apito final aqui na Bandeirantes. Tem Portuguesa, programa de ataque, bola solta por dentro. Recebeu, dominou Denis. Tem Kevin no comando. Kevin tentou a finta, foi desarmado. A sobra da bola ficaria por Guarani no bate, rebate, rasga de qualquer maneira Cicinho. Eduardo tentou o domínio, pressionado, chega Maranhão, tentou recuperar. Chega lá atrás de defesa para cortar. A sobra da bola volta ainda para o time da Portuguesa. Lançamento lá do outro lado para Maceió pela direita. Corta Emerson. Sobra da bola para o lateral João Vitor. João Vitor dominou, carrega a bola, soltou, tira a ponta para Maceió. Maceió recolheu, dominou, balançou para cima do marcador. Joga com uma proteção na munheca direita. Ele volta a bola, cruzamento para Kevin de cabeça. Subiu, tirou a defesa. Olha a sobra da bola. Afasta Dentinho de qualquer maneira. O próprio Dentinho vai atrás da bola para ganhar. Mas o campo acabou, a bola saiu. Mas valeu o esforço. A galera gostou. A bola acabou saindo lateral pro time da Portuguesa bater, mas tem um jogador do Guarani caído, é o Maurício Antônio. O Maurício Antônio tá caído e eu tô vendo conversar ali que tirou o colete, eu acho que é o Ralf, né? Daqui de longe eu acho que é o Ralf. É o 14. É o Ralf. Então já o Ralf no Guarani.
Já, portanto, Ralf. O Ralf já jogou nesse Campeonato Paulista, bebê? Oi? O Ralf já entrou em alguma Já partida? entrou, ele entrou no decorrer de um jogo, se eu não me engano, Boles, acho que foi do segundo jogo contra o Novo Horizontino. Boa, vem aí o Ralf já, experiente jogador para fechar a casinha ali na entrada da grande área. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo em Campinas. Dois jogadores do Guarani estão caídos. Bolis. Pois não, Edu? Não, o Ralf entrou, ele entrou... Não, vai entrar agora. Não, o Breno tem razão, o Ralf ele entrou lá em Novo Horizonte. Boa. Ele entrou no lugar do William Farias a 15 do segundo tempo. O Ralf tá com quantos anos, Breno? Tá com 41, né? 41. E agora saiu Natan Melo. Para a entrada do Ralf, 14, saiu Natan Melo. A última alteração no Guarani. 42 minutos e meio, reta final do jogo. O Guarani vai conquistando um grande resultado. A segunda vitória consecutiva, a segunda vitória fora de casa. Um grande resultado no Mugrão. Vai subindo para 8 pontos, volta ao G8. No G8 do Campeonato Paulista, o grupo dos 8 melhores que avançam à próxima fase. E vai motivadíssimo para o derby do próximo sábado, derby 213. 4 da tarde na sua casa, na sua tapa, contra o seu principal, seu maior rival. 4 da tarde tem o derby. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Aqui domina o time da Portuguesa. Trabalha a bola por dentro, recebeu, dominou Marcelo Freitas. Ele empurra por dentro, Luca marca a distância, marca também o Maranhão. O time operário do Guarani, evitando a ação ofensiva da Luz, que joga com 10. Que batalha, tenta, mas não chega ao gol do Kaique. Teve aquela chance lá com o Gabriel de cabeça que o Kaique pegou no segundo tempo. A única da Lusa no segundo tempo. Agora falta marcada para cima do Marcelo. Falta já batida pelo time da Portuguesa. Eduardo domina pela direita, o zagueiro já pintando ali na meia direita. Ele volta a bola, faz o passe curtinho para Denis. Denis, pé direito, arrisca Kaique França. Um chute perigoso, muita gente na frente do goleiro, ninguém tirou. E ela ainda para dificultar, acabou quicando o Kaique França, deu um tapa na bola, cede escanteio para Lusa, bebê. É um corte providencial do goleiro do Guarani, salvando o bugre do que seria o empate da Portuguesa. A Portuguesa pressiona, tem um escanteio pelo lado esquerdo, já rende público. Portuguesa tem escanteio para bater aqui na canhota, vem cruzamento, pé direito, levantamento, Kaique França não foi, Emerson Barbosa tira na segunda trave, cede mais um escanteio para a Portuguesa. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Escanteio para a Portuguesa, que vem na pressão nesta reta final. Guarani segurando, resultado importante, vence por 1-0. Mais um escanteio, João Vitor, quem cobra na primeira trave, desvia, a bola passa na frente do gol. Volta ainda para o time da Portuguesa, aqui na ponta Denis, voltou para Caio Roque, pega mal na bola, mas deu certo, ela chegou no Kevin dominou mal, Dentinho tentou tirar, não consegue. Volta ainda para o time da Lusa, Marcelo Freitas, fez o passe na direita, levantamento, bola invertida, chegou para a Portuguesa, dominou, pé direito, chute cruzado, Kaique França pegou, largou, olha só pra fora! Inacreditável a chance que a Portuguesa perde, Breno Beretta. Só tava o jogador da Portuguesa, o camisa número 13, tava ele e o gol. Igor Torres, atacante, e o gol. A bola acabou indo para fora, porque ele chutou para fora, desperdiçou uma grande oportunidade. O Kaique França já estava caído. Um gol feito, perde a Portuguesa aqui no Canindé. E teremos mais 6 minutos de acréscimos. Eu vou aproveitar, passar renda e público, anote aí, Edu Pinheiro. Público, 5.528. 5.528 torcedores para uma renda de R$ 171.670. R$ 171.670, Boles. Beleza, olha, quem estou pro gol cruzado foi o Maceió, né? Obrigou o Kaique a fazer uma grande defesa e na sequência o Igor Torres acabou perdendo o gol. Igor que é lançado de novo pro time da Portuguesa lá pela direita, chegou o Emerson, tentou tirar, dividiu, insistiu, melhor pro time da Portuguesa, tá perdendo por 1-0 o jogo, mas não desiste a Lusa, recebeu, dominou o Igor, chamou a falta não veio, chega Cauã Jesus pra tirar de qualquer maneira, Luca briga pro time do Guarani, tenta armar o contra-ataque para matar o jogo, falta pra cima dele.
bem na risca do meio campo. O jogo tá parado aqui no Canindé, Bruno Beretta. O Eduardo praticamente levantou o Luca, né, com as pernas, cometeu a falta e o Luca, que é um jogador experiente, tá valorizando, né? Sentiu o bom momento da Portuguesa. É uma falta quase que na linha que divide o campo do lado esquerdo de defesa do Guarani. O Guarani não tem pressa nenhuma para fazer a cobrança. Olha a torcida do Guarani aqui no Canindé. Ouça aí, Boles. Vai lá, o som ecoando, o som Bandeirantes, a galera bugrina no Canindé, eu quero ouvir. A festa, galera bugrina, o Guarani vai conquistando um grande resultado fora de casa. O jogo não terminou, Dentinho tem a posse de bola, ele recobra o goleiro Kaique França. Vai ser pressionado ali pelo Denis, aliás, pelo Kevin. Consegue abertura para Jonathan Costa, autor do gol. Com o pé canhoto, levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Lucas, subiu, tirou a defesa. Ralf briga pelo meio para tentar recuperar a bola, chega lá atrás, Jonathan Costa, melhor para o time da Portuguesa, o Guarani briga, luta, tenta recuperar, chega lá atrás, William Faria, recupera para o time bugrino com o pé direito, faz o passe para Emerson levanta para ninguém. Vai poder entrevistar no final do jogo ou não, bebê? Tem alguma informação? Eu acho que não, porque até para tirar uma foto, fazer um vídeo, já vem fiscal e fala, ó, não pode mexer no celular dentro do campo, não pode fazer nada. Mas eu vou tentar alguma coisa aqui. Beleza, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. Vamos até 51 minutos, 1-0 para o Guarani, Jonathan Costa tentou tirar, deu uma canelada na bola, vai para trás e consequentemente deu escanteio de graça para a Portuguesa. Pelo lado esquerdo, né? A torcida sente o bom momento, dá um incentivo final. Guarani tem que se defender, Boles. Uma vacilada ali, o autor do gol, Jonathan Costa, tem crédito no jogo, né? Mas tentou tirar pra frente, a bola bateu na caneleira, na canela e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio pro time da Portuguesa bater. 4 ainda não autorizou, tem jogador se pegando lá dentro. O Eduardo, zagueiro da Portuguesa, com o Cauã Jesus do Guarani. Escanteio vai ser batido, levantamento fechado para a boca do gol, subiu lá dentro, tirou a defesa, rebote com Dentinho, Dentinho tentou escorar para Maranhão, recebe, domina para o time do Guarani com o pé direito, devolve para Dentinho, aí vai chegando a cobertura, João Vitor do meio campo, João Vitor recomeça com o goleiro Bruno. Aroma das Ervas é muito mais saboroso, suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Portuguesa para ataque, passe aqui atrás para Marcelo Freitas, ele recebeu, dominou com a canhota, tentou o lançamento, foi forte demais, a bola passou, foi embora. E a galera aproveita para subir o som, aumentar o volume no Canindé, o Guarani vence por 1-0. Vamos entrar já no último minuto aqui no Canindé. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Vamos chegar a 50 minutos no segundo tempo. 1-0 para o Guarani. Gol marcado pelo Jonathan Costa, 8 minutos da etapa final. A Portuguesa ainda tenta. Passe no comando do João Vitor, tentando lá do outro lado, Igor Torres tirou a defesa, a bola voltou para João Vitor, recomeça no campo defensivo, bola lusa para Eduardo para Carlos Lima, tinha opção do Carlos Lima, prefere o passe atrás para Bruno Bertinato, o Guarani vai subindo para 8 pontos, lançamento para a entrada na grande área, subiu para afastar Jonathan Costa, briga Luca pelo rebote, chegou a tocar na bola Denis, volta para Dentinho não domina a bola volta ainda em posse do time da Portuguesa e bateu no árbitro. Bate no árbitro, ele vai ter que parar o jogo. O árbitro João Vitor Gobi com alguns segundos no Canindé. E hora para a bola bater no árbitro, hein? Cobrou rapidamente, não tá valendo, tá dizendo que é mais atrás. Agora sim, dá a bola ao chão, Abris. Deu a bola ao chão, Denis é quem domina. Vai terminar, o Guarani se defende. Talvez no último lance do jogo. Recebeu, dominou, o Guarani aperta com o Ralf. Fez o passe aqui na ponta, recebeu, dominou, Caio Roque dentro do cruzamento. Explodiu no Cicinho e se perdeu a bola pela linha lateral. Lateral para o time da Portuguesa, o banco do Guarani perde o fim do jogo. Fim de jogo dramático no Canindé. 1-0 para o time do Guarani. A Portuguesa tem lateral para bater no campo ofensivo. Vem Caio Roque para a bola, força nos braços. Levantou para a boca do gol, desvio feito. Tira a zaga bugrina. Cicinho vai ficar com a sobra. Tentativa de contra-ataque, afasta a defesa. Cicinho brigou. Ela volta pelo meio, Arthur vai terminar e acabou! Pita João Vitor, Wagner, não há tempo para mais nada. O Guarani
gigante, o Guarani valente, o Guarani vence um jogo fundamental no Canindé. Gol marcado por Jonathan Costa, 8 minutos do segundo tempo, deu Bugrão. Guarani 1, Portuguesa 0, é festa da galera bugrino no Canindé. 1-0 pro Guarani, segunda vitória, segunda consecutiva, vai a 8 pontos, vai embalado pro derby no próximo sábado. Deu Bugre, Guarani 1, Portuguesa 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito bem, esse Leandro Boles que narrou aqui, Guarani aqui na tabela, deixa eu ver, quinto colocado com 8, hein? Quinto colocado com 8, Novo Horizontino é líder com 12, são 8 que se classificam. Olha a torcida bugrina aí, olha a festa. Breno Beretta, você me ouve? Ô Edu, a torcida tá fazendo uma festa gigantesca com os jogadores do Guarani. Vamos ouvir um pouquinho a torcida do Guarani. Vamos ouvir. Já que não pode entrevistar? Isso. Você calculava 1.500, né? Ô Edu, já é clima de derby, né? Porque jogadores do Guarani, eles estão do outro lado. Eu tô do lado do túnel, onde desce os jogadores do Guarani, onde descem, eles estão junto com a torcida. Foram lá saudar a torcida, todos os jogadores, reservas, titulares, o técnico Matheus Costa, porque é uma vitória importantíssima, uma vitória maiúscula que garante o Guarani na primeira divisão do Campeonato Paulista do ano que vem. Era o primeiro objetivo. E aí o segundo objetivo agora é a classificação, a próxima fase. E é claro que sábado tem um jogo dificílimo, o derby no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje, Edu, dá pra dizer que praticamente 1.000 ou mais de 1.000 torcedores presentes aqui no estádio do Canindé, e a torcida continua fazendo festa. Vamos ouvir o hino do Guarani, o pessoal tá cantando o hino do Guarani, Edu, aqui no Canindé. Muito bem, Breno, ninguém levou amarelo aí, tudo limpo pro derby. O Isaac que jogou pendurado, né? É, a torcida do Guarani fazendo muita festa, Edu. Você me ouve, Breno? Você me ouve? Oi, Edu, tô te ouvindo. Ninguém levou o terceiro do derby, tá tudo limpo. Não, ninguém levou o terceiro cartão amarelo. Rafael e o Isaac estavam pendurados. Nenhum dos dois levaram o cartão. Daqui a pouco algum jogador vai falar com a TV, eu nem tô vendo. Daqui não dá pra ver qual jogador do Guarani que vai falar com a TV. Imagino que seja o Jonathan, né? Então tá bom, você volta daqui a pouco no craque, certo? O Brenena tá na coletiva também, tá bom? Tá combinado, Edu. Vamos lá, fechando aqui, a gente vem aí com o nosso jogo aberto, agora 22 horas pontualmente, hein? Gol do zagueiro Jonathan Costa, a 8 do segundo tempo, Portuguesa 0, Guarani 1. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro. Público 5.528, 1-0 Guarani, gol do Jonathan Costa. Comentário Bandeirantes, começo com o Gregor Zorzin, depois o CH, dizendo que no primeiro tempo, para resumir, teve aí uma incrível chance do Guilherme Parede. Há 21 minutos, escancarado, chutou no travessão, perdeu o Guarani uma grande chance. Há 30 minutos, o zagueiro Gustavo Henrique, numa entrada que deu no Mirandinha, num contragolpe, Mirandinha sai na cara do gol, lançado por Isaac, e aí o Gustavo Henrique leva amarelo. O VAR chama, o árbitro muda, dá vermelho. Então, a partir de 30 do primeiro tempo, o Bugre com um a mais. No segundo tempo, Jonathan Melo faz um belo chute dentro da área, o goleiro, grande defesa para escanteio, e na cobrança de escanteio do Mirandinha, o Maranhão dá uma casquinha, sobra pro Isaac, ele cruza para Jonathan Costa fazer o gol do jogo. Tem aqui também 3 defesas do Kaique França, a Portuguesa aqui perdeu um gol aos 45, o Igor Torres no segundo pau, não tinha tanto ângulo assim. Enfim, vamos lá. Olha, há 20 anos que o Guarani não ganhava no Canindé da Portuguesa. Junho de 2006, 1-0, gol do menino Éder na época. E o Vaguinho Dias era o técnico do Guarani, né? Hoje está na Inter de Limeira, estava no Figueirense o Vaguinho Dias, e na Portuguesa o Barbieri, que era o técnico da Portuguesa, Barbieri, grande ídolo do Guarani. Oi, Gleger, 1-0, Guarani, gol do Jonathan Costa. Edu, a gente tem que ressaltar, né, que o empenho e a dedicação dos atletas, eu acho que a estratégia e a parte tática do Guarani, nós falávamos muito isso no início, que o Guarani continuasse, né, naquela evolução, e hoje deu para ver, né, o Guarani, a Portuguesa, mesmo com o número de jogadores igual ao do Guarani, o Guarani era melhor na partida, chegava, pressionava, tinha uma estratégia melhor, né, a Portuguesa evoluía em alguns momentos, aí vem a expulsão numa jogada onde o Mirandinha, ele ia na cara do gol, né, para mim expulso corretamente o zagueiro da Portuguesa, e a partir daí o Guarani toma conta efetivamente do jogo. Falava no primeiro tempo que eu teria mexido no time já no primeiro tempo para tentar fazer o segundo gol. E aí quando você faz o segundo gol, você vê aí no finalzinho agora, né? Foi a mesma coisa que aconteceu lá contra o Velo. O Guarani estava ganhando o jogo, né? Tranquilidade, e aí ao invés de partir para tentar fazer o segundo gol, e aí envolve aquela questão emocional, né? Do time que estava lá, tá jogando em casa, tá perdendo, precisa sair, precisa pressionar. É a mesma coisa. Só que hoje a Portuguesa tinha um a menos. E aí o Guarani manteve ali a mesma estratégia, o Matheus não mexe no time, depois a gente pode ser que na coletiva ele explique, né? Aí ele vem no segundo tempo com uma mudança, apenas uma mudança, colocando o Cicinho, e aí o que pensou ele?
Não, agora eu solto eu tô soltando a lateral esquerda, solto a lateral direita também, permaneço ali, trago o William Farias para em alguns momentos fazer uma espécie de terceiro zagueiro, dando um pouco mais de amplitude. Foi o que aconteceu, né? Adiantando um pouco mais o Natan para encostar, para chegar, para participar. E assim, não dá para dizer que estava errado, né? Não dá para dizer que foi errado, porque o Guarani ganhou o jogo. Mas eu vou repetir, não dá, na circunstância do jogo, para aquilo tudo que vinha fazendo o Guarani na partida, você correr esses riscos no final. A Portuguesa teve chance aí de empatar o jogo, se não fosse o Kaique França. Teve uma defesa que o Kaique França faz ali no chão, numa bola batida, que aí tem o rebote lá do outro lado, ele espalma corretamente, a bola cai lá do outro lado e o atacante da Portuguesa chuta para fora. Foi uma defesaça, salvando o time do Guarani, né? Depois teve aquela cabeçada também, numa cobrança de escanteio, onde o Kaique França novamente faz outra defesa. Então não precisa correr esses riscos, né? Numa partida que o Guarani controlou, o segundo tempo estava todo controlado, nas mãos do Guarani. Aí vem o finalzinho, né? Aí o time adversário se joga. Agora, se ele vem com uma estratégia um pouco mais agressiva, e no início ali faz 2-0, traz tranquilidade, e aí sim é a hora de você vir numa manutenção de resultado, deixa o time adversário sair e você tenta num contra-ataque matar o jogo. Era isso que precisava pro Guarani. Mas eu vou repetir, tem que parabenizar o Guarani por mais uma vitória. Essa é uma vitória importantíssima, leva o Guarani no G8, briga por uma das vagas do G8 para classificar para a próxima fase, e o Guarani hoje vira uma realidade dentro da competição. Com 8 pontos, 2 vitórias consecutivas, um time em evolução ainda, a gente percebe isso, com alguns encaixes, claro, ainda para se fazer, mas o Guarani hoje é um time que, sem dúvida nenhuma, vai brigar por uma das vagas e vai brigar com muita força. Eu gostei demais da participação tática dos atletas, a entrega tática do time, que a todo momento estava bem posicionado, eu falava isso durante o jogo. Olha, o Guarani poderia até partir para cima para tentar fazer o segundo gol, né? Mas ficar um pouco com uma certa cautela, mas o Guarani está muito organizado. Quando você está organizado, dá para você arriscar um pouco mais. Faltou isso para o Matheus, mas tem que parabenizar, porque o Guarani venceu jogando fora de casa, aliás, a segunda vitória jogando fora de casa, né? E dá um passo importantíssimo, e hoje, Edu, tá dentro do G8. Parabéns ao Guarani, belíssimo resultado. Olha, o Guarani marcou 4 gols, né? Marcou 4 gols do Paulistão, sendo 2 de zagueiro, 1 de volante, apenas o menino Kevin, de atacante, é que marcou até agora. Público, 5.528, Torcida Bugrina marcando presença em bom número. E aí, CH, gol do Jonathan Costa, zagueiro, a 8 do segundo tempo, Portuguesa 0, Guarani 1. Vitória merecida do Guarani, jogou um bom futebol, tá subindo de produção, tem problemas ainda, é absolutamente natural. É a 5ª partida desse novo time do Guarani no campeonato. E o Guarani chega a 8 pontos, entre os 8 melhores do campeonato. Se livra da condição, matematicamente não, mas com 8 pontos o Guarani já atingiu o primeiro estágio objetivo no campeonato, que é a permanência. Agora restam 3 jogos para o Guarani tentar algo melhor, que é a classificação. Depende dele, não é? Tem 2 partidas em casa e 1 fora. Tem tudo para poder se classificar e bem no campeonato. Agora precisa jogar, o time precisa parar de cometer alguns erros que cometeu durante a partida. O Guarani tinha tudo para fazer 2, no mínimo, 2 gols de diferença, não fez, não é? Administrou migalha no final do jogo, depois dos 30 minutos, de uma maneira desnecessária. Agora, os números apontam as chances criadas, a transição feita pelo Guarani era para fazer no mínimo mais um gol, e não fez. Primeiro, no primeiro tempo, por causa do Parede, que perdeu um gol, não tinha goleiro, chutou no travessão, não é? Ou na trave, não me lembro direito. Mas ali era o primeiro gol do Guarani. Então, depois da expulsão, você já comentou, Edu e ouvintes da Bandeirante, ficou muito claro, depois da expulsão do jogador da Portuguesa, o Guarani mandou no jogo, voltou muito bem para o segundo tempo. Aí que vem o problema. Na hora das mexidas, eu teria feito diferente, e os jogadores que entraram, com exceção do Cicinho, que eu achei que entrou bem
e deu uma profundidade legal do lado direito, os demais jogadores não entraram bem. E tirando o Ralf também, que jogou só um pouquinho no final do jogo. Mas aqueles que entraram, não entraram bem. Jogaram o time para baixo. Dentinho, Luca e Cauã Jesus. Porque a melhor maneira de você se defender é você ficar com a bola. E o Guarani começou a desperdiçar, começou a ter uma correria, time muito afobado, Dentinho principalmente, perdendo várias bolas fáceis, que tá ali, administra, respira, pisa, volta, né? Gela o jogo, que era tudo que o Guarani precisava e o que irritaria ainda mais o time da Portuguesa, que já estava nervoso. Mas o Guarani não fez isso. Então, isso é natural, tá no início do trabalho, esses jogadores que estão fora querem estar dentro, né? Querem aproveitar e nem sempre tem a tranquilidade necessária. O Guarani teve autoridade, teve mais chances, jogou o melhor futebol, na minha opinião, e realmente com 8 pontos dá um passo importantíssimo rumo à classificação, fazendo o que muita gente duvidava, não é? 8 pontos agora, com 5 rodadas, faltando 3, o Guarani pode fazer mais pontos e conseguir a segunda tarefa ou o segundo objetivo, que é a sua classificação. No jogo de hoje, deu o Guarani com extrema correção de quem jogou mais futebol. Edu. Olha, o Guilherme Paredes é atacante, né? O Guilherme Paredes, ele marcou um gol de pênalti lá em Rio Claro com o Belo Clube. Então, corrigindo aqui, dos 4 gols marcados pelo Guarani no Paulistão, 2 de atacante, Guilherme Paredes de pênalti contra o Velo e o Kevin, né? Contra o Santos nos acréscimos de cabeça. E 2 gols de zagueiro, Rafael Rodrigues marcou contra o Primavera e hoje Jonathan Costa contra a Portuguesa, 1-0. Vamos ouvir aqui as defesas do Kaique França, teve defesa também do goleiro da Portuguesa. Olha, o gol foi a 8 segundo tempo, em público 5.528, segunda vitória seguida. Vamos para o craque do jogo. O craque do jogo. Vamos lá, vou seguir com os comentaristas, depois eu recebo notícias do Canindé com o Bolis e também com o Breno Beretta. O craque para você, CH. Pensou? Pensando. É que sempre fica por último, né? Hoje eu inverti. Glegler, você me ouve? Ouço sim. Craque? Edu, olha, pelas defesas... E claro, teve a questão do gol do Guarani, mas eu vou ficar com o Kaique França. Para mim, as defesas, principalmente essas duas no final, salvaram o Guarani de levar o gol de empate. Para mim, Kaique França, o craque do jogo. Kaique França é o voto do Gregor. CH, você me ouve? Não. Então depois, ó, o Boris e o Breno, eles estão no Canindé lá. Talvez alguma situação desconfortável, eles voltam depois, tá? Vamos dar a sequência nossa aqui? Olha, eu tenho aqui, quem sabe... Gente, a coletiva é o seguinte, não tem uma regra. É a federação, juntamente com a TV que tem os direitos da transmissão, no caso a Record aí, não é porque a Portuguesa joga em casa que o treineiro da Portuguesa fala primeiro. Eu não sei o que eles fazem lá, depende, pode ser alterado, o visitante começar primeiro. Aguarda aqui o sinal do Breno Beretta para a coletiva do Matheus Costa. Lembrando que o sábado é o derby, hein? É 16 horas no Brinco. Derby 213 aqui na Rádio Bandeirantes. Algum chamado? Breno Beretta. Edu. Tá me ouvindo, Edu? Sim, perfeitamente, Breno. O Gilberto Suf deu um jeito aqui, que inclusive eu acho que o Matheus Costa vai ser o primeiro. Ele colocou o microfone que estava na torcida, o boom, aqui próximo do Matheus Costa, então eu acho que vai dar para ouvir tudo. Fazer ao vivo, né? Talvez faça pela linha mesmo. Vamos tentar quando ele começar a falar e ele vai ser o primeiro, viu, Edu? Pra mim, o craque do jogo, eu vou votar no Mirandinha, Edu. Pra mim, ele foi o principal responsável por essa vitória. Não só no lance que teve a expulsão do jogador da Portuguesa, ele que bateu o escanteio venenoso do gol. Pra mim, o Mirandinha. O Mirandinha, bom voto. O Mirandinha que cruzou por parede, né? O parede perdeu, o cruzamento do Mirandinha. O Mirandinha expulsou o Gustavo Henrique, né? Foi o Gustavo Henrique que deu uma entrada no Mirandinha
Ele sentiu. Aí o VAR chamou, tal, expulso Gustavo Henrique, Mirandinha. Mirandinha também deu um chute a 47 em primeiro tempo, um chute cruzado. Goleiro Pimba. Acho que foi para escanteio ou pegou, mas chutou. Mirandinha cobrou escanteio no lance do gol, né? Mirandinha danado, viu? Foi substituído o Mirandinha. Deixa eu ver aqui, Mirandinha saiu. A 24 segundo tempo entrou o Luca. Não me lembro nada do Luca também, hein? Que fase do Luca, hein? Foi expulso no Horizonte, cumpriu automática, vai ser multado. E depois ele da expulsão... só sofreu uma falta, né, Edu? Ali no meio campo, no final do jogo. Agora, é o seguinte, Breno, o Luca, depois que ele foi expulso, esse foi o jogo que ele entrou, né? Depois que ele foi expulso no Horizonte, entrou agora, ele foi expulso, foi multado 10% do salário, né? E agora ele voltou hoje e entrou hoje. Agora, você falou que vai fazer... Isso não é proibido você colocar o microfone e fazer direto, né, Breno? Então, a gente vai tentar, porque o Boom, ele tá no tripé, Edu. O Boom que tava com a torcida do Guarani, que é um microfone normal, né? Ele tá no tripé ali, próximo do treinador. Sim, mas não é proibido fazer isso, né? Não, não é, não. A gente faz pro YouTube ou faz ligação direta, né? Tá. Ô Breno, eu vou dar uma faturadinha. Não chegou o Matheus Costa, não, né? Oi, Breno. Oi, Edu. O Matheus Costa não chegou, não, né? Ainda não, mas tá quase tudo pronto pra ele chegar aqui, Edu. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o gol do Jonathan Costa? Tá fácil aí o lance 6? O gol do jogo, gol do zagueiro Jonathan Costa. Vamos lá, Mirandinha vai cobrar o escanteio, pois não, Luca Pessoa e Elton Grimaldi. Escanteio pro time do Guarani, calibra o pé direito, Mirandinha. Vem pra bola, levantou pra boca do gol, desvio, sobrou o chute cruzado, pintou o gol, é gol! É gol, 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 é gol! Gol! Jonathan Costa tem a 4 estampada na camisa. Na cobrança de escanteio de Mirandinha, a bola passa praticamente por toda a pequena área. Há um desvio pro meio e chega em Jonathan Costa. Ele mergulha, e tem ainda chegada no zagueiro, mas consegue o toque fatal para meter pro fundo do gol. Explode a galera bugrina. O Bugrão faz a festa e sai na frente do Canindé. Jonathan Costa coloca lá dentro. O Guarani sai na frente. Verde e branco são as cores da paixão. Verde e branco as cores do Bugrão. Então avante, 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 avante. Avante, avante, avante. Avante, Bugrão. Olha lá, galera vibrando. Olha lá a torcida comemorando porque é gol. Isso é gol. É gol do Guarani. Jonathan Costa, o Guarani sai na frente, na marca de 8 minutos de bola rolando do segundo tempo, solta o grito e grita comigo, galera bugrina! Tá registrado no Canindé! Jonathan Costa de cabeça, Guarani 1, Portuguesa 0, Bruno Bertinato não chora não, goleirão, a bola dorme no fundo da sua rede e o detalhe do gol, Breno Beretta. O detalhe pro escanteio venenoso. Muito bem, Breno Beretta, chegou o Matheus Costa? Ainda não, Edu, tô aguardando ele aqui, tá todo mundo aguardando ele aqui, já colocaram o banner, inclusive, viu, Edu? Estou te ouvindo, se chegar, me dá um alô, tem que dar uma faturada agora, 22 Deixa e 21. comigo, Edu. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes. Olha, o Guarani começou com Kaique França, Rafael Rodrigues, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson Barbosa, William Farias, Natan Melo e Isaac, Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Pelo terceiro jogo consecutivo, entrou com a mesma equipe. No intervalo, saiu Rafael Rodrigues, entrou Cicinho. Segundo tempo, vamos lá, pela ordem. Aos 26, saiu Isaac, entrou Cauã Jesus. Saiu Guilherme Parede, também a 26, entrou Dentinho. Depois, a 24, saiu Mirandinha, entrou o Luca. E aos 42, saiu Natan Melo, entrou Ralf, volante, a equipe do técnico Matheus Costa. E no banco não entraram, tinha o goleiro Matheus Klaus, tinha Matheus Póvoa, Renan Castro, Fabrício Dias, Diego Torres, Guilherme Cachoeira e também o Kevin. A Portuguesa com Bruno Bertinato, o goleiro, João Vitor, Gustavo Henrique e o Caio Roque. Guilherme Portuga, volante, depois o Marcelo Freitas, Zé Vitor, depois Denis e Gabriel Pires, depois Kevin Coloni. Everton, depois Igor Torres e Maceió e mais o Cadorini, depois o Carlos Lima. Técnico Fábio Matias. Apitou João Vitor Gobi. Olha, cartão, por incrível que pareça, só teve a expulsão do Gustavo Henrique. A 30 do primeiro tempo, o zagueiro da Portuguesa, entrada no Mirandinha, ele mostrou amarelo. O VAR chamou, ele expulsou Gustavo Henrique a 30 do primeiro tempo. Falta no Mirandinha, repito.
Olha, o gol do jogo foi a 8 do segundo tempo do zagueiro Jonathan Costa. Público 5.528 e a renda 171 mil. Final, Portuguesa 0, Guarani 1. Eu pergunto ao Breno Beretta se ele me ouve, se a coletiva vai começar, se chegou o Matheus Costa. Ainda não chegou, Edu. Estamos aguardando aqui. Tá vindo, ó. A assessoria acabou de informar, o Fernando informou que ele tá vindo, que ele tá chegando. Ele tá descendo a escada, eu tô vendo ele descer a escada agora, Edu, porque é a mesma sala de imprensa, né? Primeiro fala o Matheus Costa e depois vai falar o Fábio Matias. Tô vendo que o Matheus vai passar por aqui, Edu, e daí a gente vai esperar o ok, já eu te chamo, Edu. Perfeito. O voto de quem, o Elton? O voto quem que votou? O Boris votou no Jonathan. O zagueiro que fez o gol. Então tá bem distribuído. O Boris é o Jonathan, o Gregor votou no Kaique França, o Breno no Mirandinha. Só tá faltando aqui o voto do CH, hein? Para o craque do jogo. Tá bem distribuído aí. Matheus Costa sendo posicionado no Canindé, segunda vitória consecutiva. CH tá conectado. Ô CH, pode votar, dá tempo. O craque do jogo. Mirandinha, conceito bom, nota 6. Mirandinha, então, com 2 votos, é o craque do jogo. Enquanto era Jonathan Costa, voto do Boris, e Kaique França, o voto do Gleger. Olha, o Novo Horizontino é líder com 12 pontos, em segundo Palmeiras com 12, em terceiro Bragantino com 11, em quarto Corinthians com 8, em quinto Guarani também com 8, em sexto Mirassol com 7, em sétimo Primavera com 7, em oitavo São Bernardo com 7, em nono Capibariano 7, décimo Portuguesa com 6, décimo primeiro Santos com 6, décimo segundo Botafogo com 5, décimo terceiro Velo 4, décimo quarto São Paulo com 4, penúltimo Noroeste 4, em última Ponte com 1, e agora é o derby sábado. Breno Beretta, coletiva. Recebi aqui um ok. Ainda não. Essa coletiva aqui, Edu. Vamos lá. Time de hoje. Ô Edu, vamos começar. Vai começar a entrevista. 4, 5. Prossiga, vamos lá. Pelo segundo jogo seguido, né, a partida do Guarani Campeonato Paulista terminou com festa da torcida do Lira no setor visitante com o time, né, uma comemoração muito forte, né, de vocês com a torcida. Eu queria que você comentasse como foram esses 4, 5 dias aí de intervalo entre um jogo e outro, terminando dessa forma, né, depois de um início difícil, 2 vitórias fora de casa com a presença da torcida. Obrigado. Perfeito, boa noite a todos. Primeiro, agradecer e parabenizar o nosso torcedor, porque apesar de nós termos tido os últimos 2 jogos fora de casa como visitante, nos sentimos muito em casa, porque o que a torcida fez lá contra o Velo, a nossa parte completamente cheia e hoje aqui no Canindé, isso facilita o nosso trabalho. Porque mesmo fora de casa a gente se sentiu em casa nesses 2 jogos, porque foi uma festa do início ao fim e eles nos apoiando do início ao fim. Então é agradecer eles e parabenizar, e agora temos a oportunidade de retribuir na nossa casa, né? Então nós estamos num momento que não adianta a gente lamentar quando o resultado não vem e não adianta enaltecer muito quando a gente concretiza o resultado, porque são jogos encavalados, uma sequência desgastante, então cabe a nós nesse momento recuperar os atletas o mais rápido possível, motivar e concentrá-los para a próxima partida, que a gente sabe que um resultado positivo nos dá um grande salto para a busca do nosso objetivo neste momento, que é a classificação. Matheus, você teve tempo para trabalhar, teve a confiança, você conseguiu fazer o time jogar bem, o time vem jogando nesses 2 últimos jogos, apresentou, tanto é que venceu os 2 jogos. Eu queria que você falasse, né, como que você conseguiu fazer isso, mesmo com um espaço curto de tempo, né, para você aprimorar em um treinamento antes do jogo, assistir bastante vídeo, colocar vídeo para os jogadores, e essa confiança que você também ganhou, porque agora todo mundo te abraça nesse momento. E eu queria que você falasse da importância do derby,
até porque deve estar entalado na sua garganta também derbys do ano passado, e agora vocês têm a oportunidade de fazer tudo diferente no sábado, com uma situação completamente diferente do que foi nos outros derbys, né? Perfeito. Breno, eu incluiria também a terceira rodada, aquela partida contra o Santos. Aquela partida ali nos deu muita confiança para a gente seguir o nosso trabalho. Então, quando a gente realiza desempenho, nos traz confiança. A gente fica angustiado porque naquela partida nós tivemos desempenho, mas não veio a vitória. Mas nos deu confiança pela continuidade do trabalho, sabendo que nós estávamos no caminho. E tivemos 2 jogos muito difíceis fora de casa e a gente conseguiu concretizar 2 vitórias. E assim, é um novo grupo, é um novo elenco. Eu acho que quem está aqui hoje não tem que carregar nenhum peso do que aconteceu no passado. Nós temos que visualizar o que uma vitória no sábado pode trazer ao Guarani. Vocês sabem melhor que eu quantos anos aí o Guarani de repente não conquista uma classificação no Campeonato Paulista. E depende somente de nós, num grande jogo, com o apoio do nosso torcedor, o que nós podemos realizar no sábado. Então é pensar em tudo isso que Deus está oferecendo para nós, para a gente ter mais um dia de festa ao lado do nosso torcedor, como nós tivemos aqui hoje. Boa noite, Edgar, da Liga 360. A gente percebeu que depois da expulsão do zagueiro da Portuguesa, você optou de colocar o Cicinho na lateral direita, e foi por lá que saíram as grandes chances do Guarani no jogo, né? O que você acha do desempenho do Cicinho hoje? Ele que começou no banco, mas ajudou ao Guarani a uma grande lance para conseguir aquele escanteio que depois saiu do Guarani. Perfeito. Quando eu tenho um atleta adversário expulso, você tem um homem a mais. E eu priorizei naquele momento no intervalo a ter mais um jogador com construção de jogo. Então, para a gente possuir na prática esse homem a mais, quanto mais atletas que tenha refino com a bola, que ache passe vertical para romper as linhas da Portuguesa, melhor para a gente tentar envolvê-los e chegar ao gol. Então, Cicinho é um atleta que nos traz isso e fico feliz que tenha gerado resultado logo no início do segundo tempo. Matheus, boa noite. Eu sou do podcast Rede Nacional de Notícias. O resultado foi bom, o Guarani se livra do rebaixamento. Mas você não fica incomodado do time ter jogado tão pouco, deixado chamado adversário quando o time tinha um a mais? Kaique França fez 3, 4 defesas ali no segundo tempo, que garantiu a vitória. Mas o Guarani com um a mais faltou bem posição também. Queria que você falasse o que você buscou colocando o Cauã Jesus e o Dentinho nas suas primeiras mudanças com bola rolando. Nada. A gente pode enxergar tudo no copo meio cheio com o copo meio vazio, né? Então cada um vai enxergar do jeito que quer. Procura enxergar que a gente conquistou mais uma vitória em um campeonato muito difícil. Cabe lembrar que a gente não ganhou de qualquer equipe, nós acabamos de ganhar de um adversário que lá no Morumbi, não sei quantos anos a Portuguesa não vencia, e venceu e convenceu. Então acho que tem que respeitar o nosso adversário. Tivemos chances, 11 contra 11, e a melhor oportunidade foi nossa, com o Parede dando a bola no travessão, tendo oportunidade em gol. Com um a mais a gente fez o gol, depois obviamente tem mérito do adversário que arriscou muito, a gente não conseguiu permanecer com bola para envolvê-los, para ter volume, mas o mais importante em um jogo de alto nível contra um grande adversário é concretizar a vitória, e isso a gente concretizou, mérito de todos os nossos atletas, inclusive do Kaique, que é um grande goleiro e está provado aí, porque que hoje veste a camisa do Guarani. A gente sabe, a gente respeita todos os nossos adversários, porque realmente é uma competição extremamente difícil. É claro que a gente tem que pontuar o quanto antes para se livrar disso, mas a gente está olhando mais para frente, assim, desde a primeira rodada, nosso grande objetivo é a classificação, então a gente tem agora uma oportunidade de dar um grande salto em busca disso, e é para isso que a gente está trabalhando.
Matheus, Luiz Fernando, o cara do papo técnico, além dessas vitórias que a Portuguesa fora de casa, queria que você falasse um pouco desse equilíbrio defensivo no Guarani, segundo jogo consecutivo, sem tirar a defesa vazada. É mérito do comprometimento de todos os atletas que estão ali, sabe? Você sente isso no dia a dia. A disposição deles, o comprometimento com o grupo, com a equipe, com a causa, com o projeto, a dedicação deles diariamente. Então, o que acontece no jogo é reflexo do trabalho deles diário. Então, é mérito único e exclusivo de todos os atletas que estão fazendo parte dessas vitórias recentes e do desempenho em campo. Muito bem, coletiva aí do Matheus Costa, depois da vitória do Bugrina 1-0, o gol do Tirando Costa, a gente segue já, vem aí a defesa do jogo, olha, tem várias aqui, hein? Kaique França, tenho 3 aqui, e depois tem o Gabarito, agora 22h37. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oi, Breno, seu destaque final aí, boa noite, belo trabalho, bom retorno, Breno Beretta. Oi, Edu, muito obrigado, viu? O meu destaque final é o seguinte: os jogadores do Guarani, eles
estão indo embora agora para Campinas, né? Estão voltando para a cidade de Campinas. A reapresentação, deixa eu perguntar para o Luciano, reapresentação é quando, Luciano? Amanhã à tarde, a reapresentação dos jogadores no Guarani. E eles estão indo embora agora, Edu. Deixa eu até ver se algum jogador vai falar por aqui, Edu. Se for falar, eu te chamo. Fica na linha, viu, Edu? Fico na linha, exatamente. Você me dá um toque aí. O Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, com certeza viu o jogo, né? Porque são os dois próximos adversários da Ponte. O Guarani, depois a Portuguesa. Com certeza ele viu. Bom, vou fazer o seguinte. Eu vou passar aqui a defesa. Qualquer coisa, se tiver alguém aí você me chama, tá? Eu já chamo aí. É provável que venha o Jonathan, Edu. Se ele vier, eu vou falar com ele, Edu. Ah, beleza. Muito bem. Vamos para a defesa quanto isso, então? Vamos lá? Intercalando defesa na Bandeirantes, a defesa do jogo. E alguém do Guarani. Olha, tem aqui defesa. Vamos lá, 10 minutos. Já trabalhava Kaique França. Um chute do Everton. Oi, Leandro Bolis. Aqui na direita para Everton. Vem a Portuguesa na velocidade. Pé direito. Uma bomba. Espalma Kaique França. Uma paulada de Everton de fora da área com o pé direito. Kaique E França. eu aproveito a defesa do jogo para mostrar sempre alguma bola na trave. 21 minutos, mas que chance perdeu o Guilherme Parede. E é contra-ataque do Mugrão. Carrega a bola, Isaac, passadas largas. Se inverter, tem Guilherme, soltou para Mirandinha. Tá na área, pé canhoto, cruzou para Guilherme, vai marcar, bateu na trave. Ei, tava livre, não, tava livre. Chegou alguém aí, Breno? Ainda não, Edu, mas eu acho que vai vir, viu, Edu? 47 primeiro tempo, chute cruzado de Mirandinha. Aliás, foi expulso, né? Foi expulso depois o Gustavo Henrique, entrado no próprio Mirandinha. Isso foi a 30 minutos. É a 47, Mirandinha chutando bolis. Isaac soltou um bolão pra Mirandinha, vai pra cima o marcador, pé direito, bateu, pega o goleiro. Bruno Bertinato cai pra fazer a defesa na finalização de Mirandinha, bebê. Vamos para o segundo tempo, 7 minutos, Natan Melo dentro da área, mas que defesa do goleiro da Lusa. Foi aí que nasceu o gol. Porque tem um chute, a defesa e sai o escanteio. Mas antes, vamos aí, o chute do Natan Melo. A bela Isaac corta a luz de Natan, pra Cicinho, rolou pra Natan, tá na área, bateu no canto, espalma Bruno Bertinato. Uma defesa espetacular do goleiro da Portuguesa, colocando pra fora. Por muito pouco. Depois o Mirandinha cobra esse escanteio, sai o gol aí do Jonathan Costa. Deixa eu pular aqui a 31. Edu. 31, Kaique França, hein? Tá chamando? Edu. Oi, Breno. Pois não? Eu vou bater um papo aqui junto com o nosso companheiro de imprensa, o Diego, porque o Jonathan tá chegando aqui para bater um papo com ele, gol importante que ele marcou. Hoje um gol muito importante, né, que deu a vitória para o Guarani. E eu vou aguardar o pessoal da TV também para fazer junto comigo. E a gente vai falar com o Jonathan, gentilmente, a assessoria de imprensa, né? Tanto o Fernando quanto o Luciano trouxeram o Jonathan aqui. Ô, Jonathan, eu queria que você falasse da importância desse gol, você marcando de peixinho ali, como se fosse um atacante, né? Fazia tempo que você não marcava gol e que você falasse desse primeiro gol com a camisa do Guarani, você que é um cara de Campinas, tem raízes em Campinas. Não, primeiramente agradecer a Deus, né? Graças a Deus eu fui honrado ali, estava no momento certo, né? No local certo, pude fazer de peixinho ali, dedicar o gol à minha esposa, né? Que eu fiquei sabendo a notícia, acho que foi na sexta-feira, ela comunicou, então ela falou assim, quando você fazer o gol, você faz aquela homenagem já, e graças a Deus eu já honrou já, e a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, estou muito feliz. Fazia tempo que você não marcava? Não, acho que foi na 30ª, desculpa, da Série B, foi contra o Paysandu, então não faz muito tempo não, foi no finalzinho do ano passado, então eu tô em débito, tô positivo. Oi, Jonathan, prazer falar contigo. Você falou que sexta-feira que você recebeu essa notícia da gravidez, é isso? Então é muito recente. Eu me lembro que na sua apresentação você falou sobre o seu pai, que era torcedor do Guarani, que infelizmente, né, faleceu meses atrás. Você falou do seu pai na chegada e hoje homenageando seu filho, sua filha, né, que futuramente... Mas queria que você falasse um pouco sobre isso, cara, suas origens bugrinas, homenageando
seu pai na chegada e hoje homenageando aí sua esposa e seu filho ou sua filha. Sim, eu acho que, como a gente é de Campinas, a família torce bastante pra gente estar aqui vestindo a camisa do Guarani, então fiquei muito feliz. É um momento foi muito marcante para mim, porque perdi meu pai tinha pouco tempo, a apresentação Guarani. Então Deus levou, mas deu agora a bênção para mim aí, que é minha filha ou meu filho, né? Então tô muito feliz, faz parte da vida, né? Então a gente sabe, a gente não conhece o nosso caminho, mas Deus sabe de todas as coisas. Então isso me fortalece cada dia mais e agora vamos correr dobrado, né? Tá vindo aí, se Deus quiser, e essa é a caminhada. Sim. Eu gostaria de perguntar também sobre vocês que estão ali na defesa, sobre a atuação do Kaique França, né? Como é que é para vocês ter o Kaique ali, né, na retaguarda, o goleiro que hoje teve uma grande atuação junto com vocês ali atrás? Queria que você falasse um pouco como é que está sendo a relação com ele e sobre a atuação dele também nessa partida aqui no Canindé. Sim, a gente tá bem alinhado ali atrás, pouco tempo de trabalho, né? Kaique chegou há pouco tempo, já acho que o 5º jogo nosso junto, então é um baita goleiro, a gente tem total confiança nele, então ali também atrás ali, então estamos em conjunto e já é o 2º jogo, acho, né? Sem gol, né? Então o Kaique é um baita goleiro também, nossos zagueiros ali, eu, o Maurício, o Donato, o Rafa ali, somos baita zagueiros também, então estamos muito felizes, espero que a gente possa continuar essa sequência maravilhosa aí. O Jonathan, agora vem pela frente o derby, né? Um jogo muito importante à parte para a torcida do Guarani, que ainda está chateada com o que aconteceu no ano passado. Você, por exemplo, não estava aqui, mas o Guarani perdeu os 2 na fase final e agora uma situação bem adversa, porque o Guarani pode até acabar ajudando a rebaixar a Ponte. E o Guarani está próximo de uma classificação. Como que você vê esse cenário todo e a pressão de ter que vencer um derby como esse em casa? Não, acho que são águas passadas, eu acho que começou um novo ciclo, a gente sabe a importância do derby, a gente está agora a descansar, ver que tem o professor Matheus que tem para ajustar, a gente está bem focado, trabalhar a semana toda e que a gente a gente não está nem pensando em rebaixar, a gente está pensando em fazer os 3 pontos em casa, dar alegria para nossa torcida e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Legal, tá aí, portanto, a palavra do Jonathan, falando por aqui, agradecendo a assessoria de imprensa do Guarani, o Luciano e o Fernando, que trouxeram o Jonathan pra gente aqui, batendo um papo, falando na Rádio Bandeirantes, Edu, o Jonathan que marcou um gol muito importante, né? Há 20 anos que o Guarani não vencia a Portuguesa aqui no Canindé, e agora, é claro, tem um derby pela frente no próximo sábado, 4 da tarde no Brinco. Edu. Um abraço, Breno, bom retorno, muito obrigado. Valeu, um abraço, Edu. Ei, Breno Beretta, vamos lá, 47 do segundo tempo. Vamos ouvir mais uma defesa aqui, 31 do segundo tempo, Kaique França, uma cabeçada do Kaique Pires. É isso, aqui o Denis está livre, pé direito, cruzou para a boca do gol, desvio de cabeça, a bola bateu, rebateu, Gabriel de cabeça, espalma Kaique França. O Gabriel Pires. Um tapa na bola no desvio de cabeça do Gabriel Pires, quase a Portuguesa empata. Mais uma defesa aqui aos 43, de novo Kaique França de chute de longe, mas ela quica, bola perigosa, hein, Bolis? Batida pelo time da Portuguesa, Eduardo domina pela direita, o zagueiro já pintando ali na meia direita, ele volta a bola, faz o passe curtinho para Denis, pé direito, arrisca Kaique França. Um chute perigoso, muita gente na frente do goleiro, ninguém tirou. E ela ainda pra dificultar. Oi, colega, que eu tenho de defesa aqui, não sei se deu pra memorizar. Qual é o defesa? Você volta em qual? Aquela do Bruno, Edu. Aquela do Bruno, acho que foi um chute do Mirandinha, né? Cruzado, que ele vai lá no cantinho, faz uma grande defesa. O Guarani poderia ter ampliado o placar ali. Então, pra mim, é essa a defesa do jogo. No final do primeiro tempo? Do Mirandinha. No primeiro tempo, né? Foi. Acho que foi no segundo tempo, Edu. Segundo tempo... Não, do Mirandinha. Bola cruzada. Logo depois sai o gol do Guarani, primeiro tempo. Natan Melo. Exatamente. Foi o chute que originou o escanteio, né? Natan Melo, Natan Melo. Exato, perfeitamente. E você, CH? Acompanha o relator. Lance 5, Natan Melo. Ali que surge o escanteio, que depois sairia o gol do Guarani, mas o Natan Melo chutando. Oi, Bolis. Isaac corta a luz de Natan, pra Cicinho, rolou, pra Natan, tá na área, bateu no canto, espalma Bruno Bertinato. Uma defesa espetacular. Vamos para o gabarito. Depois da defesa...
Gabarito do jogo. Greg, é direto aí no Kaique França pelas defesas que ouvimos aí. A nota do Kaique França. Aliás, quem foi que votou no craque no Kaique França foi você, né? Eu que votei no Kaique França. A nota? Nota 7. Nota 7. Rafael Rodrigues. Começou, é zagueiro, lateral direita começando, sai no intervalo, entrou o Cicinho. CH, eu quero do Rafael Rodrigues pelo primeiro tempo e o Cicinho pelo segundo tempo. Rafael 4, Cicinho 5,5. Maurício Antônio e Jonathan Costa, em Gleger. O Maurício Antônio quase tentou fazer um gol de cabeça após um escanteio cobrado no começo do jogo aí. E o Jonathan Costa fez o gol do jogo, Gleger. 6,5 para os dois. Pra essa dupla aí, CH. 6. Emerson Barbosa, lateral esquerdo. Algumas observações no primeiro tempo, vocês não gostaram. Como é que foi o Emerson em Gregor? No geral, 5, Edu. William Farias e Natan Melo, a dupla de volantes. Essa dupla aí melhorou, CH? Um pouco. 5 para os dois. A dupla de volantes, Gregor? 5,5. Foram bem. Olha, o Isaac, ele... Olha, foi ele que puxou o contra-ataque, que surge a bola no travessão, que o Parede perdeu. O Isaac que serve a Mirandinha, que sofre a falta, o Gustavo Henrique é expulso. E foi o Isaac que tocou a bola pro Natan Costa. Após cobrança de escanteio, toquito de Maranhão, Isaac, ele cruza dentro da área mesmo e Jonathan Costa de cabeça faz. Assistência do Isaac, a nota do Isaac, CH. Gostei do Isaac, 6. Guilherme Parede, Mirandinha e Maranhão. Esse trio aí. Vamos lá, Zé, o Gregor. Esse Guilherme Mirandinha. Parede, o Mirandinha com vários lances, participações, expulsão em cima dele. E o Maranhão, olha, vamos dizer que vem nada, o Maranhão deu toquito, né? No lance do gol e participa também. Vamos lá, Gregor. Maranhão e Parede, nota 4. Né? O Parede não pode perder o gol que perdeu e o Maranhão praticamente que não participou do jogo. Mas o Mirandinha foi muito bem, entre os craques aí, sem dúvida nenhuma, merecido. Nota 6,5 pro Mirandinha. É verdade, o gol que o Parede perdeu. CH, o trio da frente, como é que foi? Maranhão e Parede eu não gostei não, 4. E o Mirandinha do ataque foi o melhor, 6. Olha, dos que entraram, ô Gleger, Cicinho, Ralf, Calvão Jesus, Dentinho, Luca, se tem alguma coisa para acrescentar, e você já pula então para o técnico Matheus Costa. Cicinho entrou muito bem, tá? Nota 5 pra ele, entrou bem o Cicinho, gostei. E os outros sem notas. E o Matheus Costa, Edu, tá tirando o pedido, né, velho? Tá tirando o pedido. Apesar de correr muitos riscos, né, o Guarani vence a sua segunda fora de casa. E aí tem mérito do treinador. Então, pra mim, hoje a nota do Matheus é 5,5. Gostei. Um grande abraço, boa noite, Gleger. Boa noite, Edu. E até o derby, hein, se Deus quiser. Se Deus quiser. Boa semana. Bom, CH, Matheus Costa, como é que foi o técnico do Guarani, que ele de novo repetiu a mesma escalação, terceiro jogo seguido, mesma escalação, continua com o Rafael Rodrigues na lateral direita, é zagueiro, continua tirando, colocando o Cicinho, essas e outras, Matheus Costa. Eu acho que o Cicinho entrou bem, o Ralf fica sem nota e os outros 3 que entraram, eles, Cauã Jesus, Dentinho e Luca, não foram bem. O Matheus Costa foi bem. Ele pelo menos erra com a cabeça dele, com a convicção que ele tem sobre futebol, com aquilo que ele conhece do time do Guarani. Então ele venceu mais uma fora de casa, fez 8 pontos com o time dele, começou mal, mas como ele disse na coletiva é verdade, da partida do Santos em diante, o time dele está subindo um degrauzinho por vez. Eu acho que o time está mais confiante, está mais organizado, tem muita coisa ainda para fazer, evidentemente. Esse é um time novo do Guarani, não é? Mas com certeza é um caminho interessante. Eu gostei de boa parte do jogo, alguns momentos eu não gostei. Acho que ainda o time dele precisa reter um pouco mais a bola e nisso ele precisa escolher as peças com essa característica, não é? E ele não tem feito isso no segundo tempo. De qualquer maneira, ele não tem também um elenco recheado de craques. Tem jogadores limitados. Mas o trabalho dele foi bom e a nota dele é 6, Edu. Um abraço, CH. Bom descanso. Abraço. Boa noite e até a próxima. Já já o encerramento. Portuguesa 0, Guarani 1.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meus amigos, final da jornada esportiva do apito final, Portuguesa 0, Guarani 1, narrou Boles, comentou CH, Gleger e Breno Beretta e Boles direto do Canindé. Olha, os vencedores aqui do Palpitão Bandeirantes, Bruno Henrique Urbano Leão. Bruno Henrique Urbano Leão. E o Sérgio de Araújo Salles. Entre os acertadores, os dois foram sorteados aí, 1-0 Guarani, tá bom? A retirada é até quinta, isso? Até quinta-feira? Hoje é segunda, terça, quarta e quinta. São 3 dias, até quinta-feira para retirar. O horário das 9 ao meio-dia. Das 9 a 1, das 12h30 às 5h30, tá bom? Nosso muito obrigado a eles que participaram, todos vocês que participaram, nosso muito obrigado. Gente, vem a Voz do Brasil, muito obrigado. E a gente volta no Derby Campeão. No Derby a gente volta! Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.